Esse é o Diabeticast, aquele podcast pra você que tá precisando de um pouco de endorfina pra melhorar essa sua glicemia. Senhoras e senhores, estamos aqui em mais um episódio do Diabeticast, o podcast diabético. Hoje, se você tava buscando aí um sinal do universo pra você começar a se mexer, lá no final do episódio eu vou falar, você entendeu? Aí você vai falar, entendi, galera. Então, primeiro de tudo, muito prazer. Eu sou Rafael Ferreira, eu sou diabético há 30 anos, acordei diabético hoje, meu. Acordei de manhã, olhei pro lado, tava lá uma PS lá, eu tava diabético de novo, meu. E aí eu tinha duas opções de manhã, meu. Eu podia reclamar pra caramba, jogar o celular na parede. Vocês já tiveram vontade? Não sei se vocês usam sensor de, meu, eu vou pisar nesse celular aqui. Aí você fala, não, como que eu vou, né, meu joguinho aqui. Mas aí eu falei, pô, tem outra opção. Aí eu falei, eu vou levantar, vou escovar o dente, vou lavar o rosto, vou falar, bora pra mais um dia de diabetes. Aí eu tomei minha insulina, tomei meu cafezinho da manhã, e tá eu aqui, ó, tô com a glicemia 150. Que, pô, vocês sabem que quando eu tô em episódio aqui, às vezes eu fico um pouquinho mais nervoso, às vezes eu até prefiro que a glicemia fique um pouquinho mais alta pra que, né, eu não tenha uma hipoglicemia, me confunda nas ideias, enfim. Então é isso, galera. Hoje é uma possibilidade de vocês olharem pra algo que incomodava vocês, mas a gente talvez acreditar de uma outra forma, ou fazer mesmo incomodando, talvez isso incomode um pouco menos. Talvez amanhã, quando você acorde, você fale, pô, isso aqui incomoda, mas quando eu fiz, lá no final eu saí com uma vitória. Então, isso vai modificando. Então, hoje eu acordei e falei, eu vou jogar o celular na parede, ou eu vou fazer a melhor coisa possível, eu vou tratar minha glicemia da melhor forma. E foi a segunda opção que eu decidi. E é por isso que o Diabetescast existe, para poder mostrar para vocês que independente da confusão que a sua glicemia tá aí, ou da calmaria que a sua glicemia tá aí, a gente tá aqui para afirmar que diabetes é possibilidade. Claro, ela exige de nós controles e coisas que outras pessoas não são deveriam fazer. Mas não acabam não sendo obrigadas. Isso não impacta diretamente e a curto prazo a vida delas, como impacta na nossa. Então eu acredito que é um convite. E esse é o convite desse episódio. Galera, e vocês sabem que eu vou conhecendo pessoas, diabéticos, não diabéticos, pessoas que estão nesse mundo maluco aí da diabetes. E quando eu conheço alguém que faz muito sentido com o que eu acredito e com a essência do projeto, né, do que a gente faz aí no dia a dia, pô, eu faço questão de trazer aqui para apresentar para vocês, para extrair um pouco de inspiração. E a gente até tava falando um pouquinho antes de começar o episódio aqui. Acho que a nossa intenção aqui é transmitir conhecimento, né? Eu trago muitas pessoas aqui que entenderam que são a ponte. Que não é para elas esse conhecimento, é através delas, e sempre do exemplo, claro, mas as pessoas vão conseguir no final desenvolver alguma coisa legal. E para mim, eu não sei no que vocês acreditam, mas para mim a sensação de saber que eu ajudei alguém, que alguém evoluiu em qualquer área da vida e através do meu conhecimento que, pô, sei lá, é meio, às vezes, até clichê. Você fala, mas pera aí, pô, você perdeu um tempão, investiu grana, aprendeu pra fazer isso pelos outros? Aí eu falo, Aí a pessoa, mas como assim? Eu falo, eu não sei explicar, meu, mas é isso. E hoje eu tô aqui com um desses caras. Um cara que eu conheci pessoalmente, recentemente. Um spoiler aí. A gente se uniu. Vocês não vão entender nada, depois a gente explica, meu. Mas a gente se uniu pelo Mortal Kombat. Pô, meu, cara, é loucura. Vocês sabem, de vez em quando eu trago uns malucos de videogame aqui. Mas, olha o nível. Eu já trouxe por acaso alguém aqui que é diabético tipo 1 desde 1978. Olha, eu nasci em 87. E ele já falou pra mim que ele é mais tempo diabético do que eu tenho de vida. Eu falei, caramba, pior que isso é mesmo, hein, meu? Pô, o cara é profissional de educação física, pós-graduação em fisiologia do exercício. E aí ele se aprofundou mais ainda sobre o tema de exercícios e diabetes. O cara fez um mestrado pela Unifesp, que aí, pô, a faculdade do Dr. Fernando lá, que é meu médico, aí já envolve até o meu sentimento diabético pela causa que, pô, vocês sabem que
Essa equipe é muito foda, é muito legal. E hoje eu tô aqui com o Roberto Doro, que é um cara que... Ô, Roberto, você vai motivar a gente, meu, a fazer um pouquinho de atividade física, cara? Obrigado aí por ter aceito o convite, seja bem-vindo. E se o pessoal tava esperando um sinal, ó, é eu e o Roberto que tem, meu, pô, não é lá grandes coisas, mas chegamos para poder mostrar para as pessoas que tem sim possibilidades, é isso, mano? Parabéns, velho, pelos muitos anos de diabetes, velho. Obrigado, Rafa. Olha, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu estava ouvindo você fazer a apresentação aí, falar, cara, assim, a ideia é ajudar, realmente a gente quer ajudar. E eu acho interessante porque eu, como professor, né, já há muitos anos, eu aprendi a conviver com a nossa frustração quando a gente quer ajudar. Porque o que acontece com a gente? A gente tem muita vontade de ajudar, mas nem todas as pessoas estão preparadas para receber a informação. E a gente tem que começar a ficar atento a quanto de informação a gente pode dar para cada um. Porque enquanto uns parece uma esponja que está totalmente seca ali e o pouquinho de água que ela recebe, ela vai absorver tudo aquilo, outros estão bem diferentes aí nessa situação. Então, eu acho que é uma questão de, quando a gente trabalha com educação, com informação, a gente tem a vontade de despejar aquele caminhão de informação, né, de uma vez, e às vezes eu acho que a gente mais assusta do que provavelmente ajuda. Então, assim, a nossa ideia é realmente a ideia de ajudar. Sem dúvida alguma, ela existe. O prazer que a gente tem em ajudar, muitas vezes eu trabalho também prestando um serviço que é uma assessoria, eu vou acompanhando a pessoa por um período e explicando como ela pode fazer o ajuste no tratamento, né? Porque a gente tem que lembrar assim, nós como brasileiros é muito comum, nós somos criados assim, você tem uma doença, você vai ao médico, ele te passa um medicamento e está resolvido. Só que a gente sabe, convivendo com diabetes, a gente brincou, né, do que a gente estiver conversando aí de ter mais tempo convivendo com diabetes que você de idade. Então, assim, é uma situação que a gente vai aprendendo, e eu hoje, né, quer dizer, faz mais de 20 anos que eu estudo efeito do exercício no diabetes, e uma coisa eu posso afirmar, eu nunca vi ninguém que conseguisse ter isso aí independente do tipo de diabetes. Claro que nós dois aqui a gente convive com diabetes tipo 1, mas a gente sabe que o tipo lá se tornou bastante frequente, né, depois da pandemia. Tipo 2 é o mais frequente ainda na população. Gestacional, não importa o tipo de diabetes que você tem. Se você não se apoiar nos pilares do tratamento, que é essa parte do medicamento, das insulinas, a alimentação saudável, o exercício físico e a educação em diabetes eu acho assim que ela é maravilhosa, porque é ela que vai fazer o ajuste fino dos outros pilares. É ela que vai fazer todo mundo dançar no mesmo ritmo, um conversar com o outro, realmente é a base do negócio, né? E realmente eu não conheci ninguém que tenha um bom controle de diabetes por um longo período, porque muitas vezes é comum as pessoas, principalmente com diabetes tipo 2, muitas vezes se priva bastante, principalmente na alimentação, né? E acaba, não, mas Vai dar certo, né? Tipo, tá achando que tá bom, mas na não verdade sustenta, dá. né, velho? Exatamente. Quer dizer, a pessoa assim, ele se priva na alimentação. Come nada, fica vivendo com água e alface. Não, mas minha glicemia tá legal, tudo bem. Fica com deficiência em macro e Ó, micronutrientes, Roberto, você fica. falou assim, água e alface, é claro, a gente fala isso numa brincadeira, mas às vezes é sério, a Sim, pessoa vive, tipo, come, sei lá, um pepino, um alfacinho, aí come um pedacinho de frango e um ovinho. Aquilo não mexe na exato. glicemia. Aí a pessoa fala, tô bem. E aí é uma alimentação pequenininha, sem nutriente, come só aquilo durante muito tempo, aí sobrecarrega rim, sobrecarrega fígado, Não, sobrecarrega a porra toda, e a culpa é de quem? Da diabetes. pois é, da diabetes. Que Muito louco, velho. infelizmente é o que a gente vê, isso me deixa muito triste. Comentários em grupos do Facebook, ou WhatsApp, eu faço parte de vários grupos, e muitas vezes o pessoal coloca, diabetes, doença maldita. Na verdade, aquilo me chama a atenção no seguinte: a pessoa, infelizmente, ele não tem a menor noção de como tratar o diabetes. E tem uma resistência muito grande em aceitar essa situação. É assim que é. Eu fico pensando, se, por exemplo, uma pessoa que sofreu um infarto, por exemplo. Sofreu infarto. Cara, tudo bem, você não morreu por causa do infarto. Você vai ter que conviver com essa
com essa situação daqui para frente. É a mesma coisa a gente tem uma situação, uma alteração metabólica, tá bom? Você vai ter que aprender a conviver com isso. E eu só entendo assim, que a gente consegue, a médio e longo prazo, sem dúvida alguma, associando todos esses pilares. Não tem como. Pontualmente você consegue dar uma melhorada, tô legal, mas depois não sustenta. Né? Então, isso E aí outra, eu acho que realmente. força muito né? Porque é o que eu falo com o pessoal. Se você tiver com uma boa hidratação, e aí eu sempre brinco, Uhum. pô, eu tenho minha garrafa gigante de água aqui do lado pra onde eu vou, mano. É até zoado, tipo, ir num lugar com a garrafona, o pessoal fica assustado. Eu falo, cuida da sua vida, eu tô tomando água, pô, não é cachaça, é água, né, meu? Não tô chegando com a garrafa de pinga nos lugares. O pessoal assusta, tipo, nossa, Sim. que garrafona de água? Fala, ué, é água, pô, é minha água do dia, né, meu? Mas se eu não tô bebendo muita água, se eu não tô praticando atividade física, se eu não fizer com a alimentação lá em cima, não funciona. Então, talvez se eu tomar a quantidade certa de água, praticar um pouquinho de atividade física, eu consiga, e talvez não, é verdade, eu consigo comer minha fruta no meu café da manhã, que nem eu não me dou bem com pão na parte da manhã, só na parte da Uhum. noite. Aí eu já entendi, não tem variável. Só se eu tiver com uma hipoglicemia de 60 e comer uma fatiazinha de pão. Aí beleza, mas vai ter que ter alguma proteína, alguma coisa que o pão bate forte em mim de manhã. Mas é só de manhã. Então, tipo, se é só isso. Uma vez eu tava conversando, a gente foi almoçar com o pai Pâncreas lá, tava Uhum. ele, o Benício, filho dele. Mano, o molequinho não tem nem 10 anos, velho. Aí a gente entrou num lugar pra comer um poke lá, uma comida saudável. Aí eu falei pra ele, põe um pão nisso aí, falei zoando, né? Põe um pão nisso aí, meu, que ele pediu só salada. Aí ele olhou pra minha cara assim, ó. Mano, sério, ele falou, não vale minha insulina. Mano, eu quase fui embora chorando, velho. Aí eu parei pra pensar, aí depois eu fui conversar com a Carol. E eu falei, meu, olha que louco. Aí eu comecei a brincar, né? Eu fiz um cálculo que geralmente eu tomo de 4 a 5 unidades no meu café da manhã, porque eu Uhum. tomo de café da Uhum. manhã. E pro Sim. valor que eu pago na minha insulina, isso é 62 centavos. Aí eu Ok. falei, olha, aí eu falei pra Carol, caramba, o Benício tá economizando. Aí do nada veio uma com a outra. Eu falei, pô, ele tá economizando saúde, porque ele não tá Exato. tomando insulina pra algo que ele não Sim. precisa comer e não quer. E ele tá Uhum. economizando 62 centavos. Aí eu falei, pô, 62 centavos é real, né? Aí eu falei, pô, Claro. se eu gasto R$ 48 em 300 unidades Uhum. de insulina, 4 Uhum. unidades corresponde a 62 centavos. Falei, então, que Exato. louco, né, cara? Assim, eu com 35 anos aí, olhar pra uma criança de 8, 9 anos, ele olhar pra mim na maior natalidade. Mas isso não vale minha insulina. Vale. É tipo, é isso, né, mano? É a É consciência do que aprendizagem. vale e do Uhum. que não vale. Porque aí fica Exato. mais fácil, né, cara? A gente tá preparado, fica muito mais fácil, né, mano? Não tem jeito, Né? velho. Por isso eu falo que isso é uma coisa que eu sempre falo bastante, assim, que o conhecimento salva. Essa e é aquela situação, né? Se a gente, eu acho que o nosso país, ele é um país interessante, porque a gente tem muita coisa associada, tanto a felicidade como a tristeza, associada à alimentação. Já percebeu isso? O pessoal A se gente, a encontra. gente vive pra comer, né? A gente não come pra viver. É muito louco, né? Exato. E assim, pô, legal, quanto tempo que a gente não se vê, legal, vamos marcar alguma coisa. Vamos pra Marcar alguma coisa, quer comer. dizer, comer Putz, pode pizza, cara, crer. comer, ir numa churrascaria, é sempre comer. Aí quando você tá triste, o que você vai comer também? Então, isso é realmente uma situação que é Caramba, velho, que cultural loucura, né, nossa, meu? mas o pessoal tá dizendo, pô, meu, olha, terminei. Que nem, assim, é comum, né? Você termina mestrado, doutorado, terminei lá, pós, terminei mestrado, doutorado, legal, reuni a galera pra todo mundo jantar, A fazer. festa de não sei o que lá, né? Tudo é festa, é para comer, cara. Olha que interessante. É cultural nosso. Que Então louco, é né? uma situação interessante, né? E claro, comida que é gostosa, a maior parte das vezes, ela não é tão interessante para o nosso sistema. Isso aí no geral, independente da pessoa ter diabetes ou não ter diabetes, não interessa. No geral, é isso que acontece. Então, são situações que a gente realmente precisa às vezes se perguntar, meu, será que eu preciso realmente disso? Né? É Não, uma mas, coisa mas, que mas só essa introdução do podcast aqui já foi foda. Pessoal, você que tá ouvindo a gente aí, você já tá pensando, né? Pô, é verdade, meu. Ó, agora eu vou medir meus amigos. Galera, só me chamem pra um chazinho. Um chazinho da tarde, assim, com uma bola. Pô, meu, igual os é muito ingleses lá, o louco, chazinho das cara. 5. É muito louco, velho, porque é real, né? Que nem É hoje mesmo, verdade. eu falei É com um amigo verdade, meu que cara. eu não falava há algum tempo. Ele me ligou, a gente falou, pô, mano, vamos marcar um churrasco. É o comum. É o comum.
Muito É comum, né, comum, cara. cara? Que louco, Comum, velho. comum, Cuidado, comum. hein, galera. Faz parte da nossa parte social. Sim, sim. Não, não tá errado. Não vou falar que tá, porque Sim, faz parte da nossa parte social, mas cuidado sim. com isso, né? Pra que isso não vire realmente o ritual da comida aí, que. Aí é o que a gente falou lá. Desequilibra um, precisa puxar muito pros outros, aí gera uma Pronto. insatisfação toda na vida. Aí vira. Aí, tipo assim, você nem consegue explicar o porquê que tá rolando tudo isso, porque é tanta coisa. São lá os 40, 60 fatores que afetam a glicemia, e você tá achando É, que é só uma coisa ou só outra. E aí você acha que a solução disso é low carb. Aí pois é. tá passando fome. Porra, não dá, não dá. Ô, velho, deixa eu fazer uma pergunta inusitada que eu faço pra todos os participantes aqui do podcast. Porque, pô, Uhum. pra mim é a pergunta uma das mais importantes. Ô, mano, onde que você Uhum. nasceu? E que brincadeira que você gostava de brincar quando você era criança, velho? Porra, essa é a pergunta mais importante, meu. Se você pudesse voltar, falar, mano, eu ia passar a tarde inteira brincando disso. O que que seria, velho? Cara, eu nasci em Santo André, São Paulo. A minha geração, né, que eu tô com mais de 50 anos agora, mas a minha geração ainda foi uma geração que brincou muito na rua. Na rua. Então, cara, era assim, é, era comum, se tinham vários terrenos, né, sem construção, e que normalmente todo mundo apelidava por campinho. Aonde a galera se reunia? No campinho. Então, quer dizer, tinham lá as traves e a galera se reunia ali. Então ali rolava de tudo, não só futebol, mas também jogo com bolinha de gude. O pessoal ia lá para soltar pipa, brincar de taco, que alguns chamam de taco, de maceta. Não sei se você conhece esse jogo aí, já brincou alguma vez, não? A Mano, cara ó, dele. vou te contar uma coisa, hein? Vamos lá, vamos lá. Revelações do podcast. Bertão, de mais de 80, 90 pessoas que eu trouxe aqui, eu tive Uhum. pelo menos É, 50 diabéticos que jogavam bet quando eram criança. Então, exatamente, em cara. algum Velho. momento vai rolar um campeonato que vai se chamar assim, ó, Campeonato Diabete. Porra, lá, Diabetes, genial a beleza. ideia, velho. Porra, Beleza, meu, genial. tá Não, convidado, velho. não, e o legal, cara, você vai ver, vai ser divertido pra caramba. Porque, ó, é um tipo de jogo que eu gostava, sempre gostei muito, né? Outra coisa que eu gostava muito, cara, carrinho de rolimã. Velho, era um negócio Essa eu não. louco, Putz, eu não entendeu? participei. Esse aí você não curtiu. Não, mano, eu Assim, são sinto fases muito por isso, de diferentes. verdade, velho. Pois Mas é, essa eu porque não esse aí, peguei. assim, qual que era o legal do carrinho de rolimã? Hoje em dia existem, né, os carrinhos com outros tipos de rodinha e tal, que você compra ele feito. Naquela época não, você fazia o seu. Então você pegava a madeira, furava, construía, passava nas oficinas para pegar as rolimãs, né, que tinham sido trocadas dos carros, dos equipamentos, e que coisa assim, maquinário. E, cara, e você montava o seu carrinho. E aquilo era muito Não, é. louco. E o freio era nada mais, nada menos do que um A teco de chinela. pneu. Ah, pensei que você Chinelo, falou. É, o pneu, chinelo, era né? como usar pneu. É que o pneu era legal, porque assim, como a gente fazia o carrinho um pouquinho maior, ele ficava um pouco, ia 3, 4, né, no mesmo carrinho, então ficava bastante pesado, aí o que segurava mesmo eram os tacos de O pneu, pneu. cara. Você cortava os pneus, colocava ali na frente, onde você ficava pilotando ali com as pernas, no apoio das pernas ali, apoiava o troço no chão, era, cara, e era assim, sempre tinha uma rodinha passando em cima da mão de alguém, quando o carrinho dava uns cavalos de pau, saiu todo mundo capotando, então era aquele negócio, cara. É assim, eu Será que hoje tive em a dia tem um joguinho, os oportunidade. caras jogam no celular, é Holyman Ah, Play? Tipo, porra, cara, deve ter, né, é meu? Que outra. Eu merda. vou te falar, eu acho que é assim, a vivência que você tem de estar ali naquele momento, cara, é impagável. Não tem mais, Impagável, né, sabe? mano? Então, eu acho assim, dentro de todas essas brincadeiras que a gente. Fora outras mais populares, né? Mãe da É, tem rua, uma que de você curte pega-pega, mais, assim, esconde-esconde, tipo, esses troços assim. essa é a escolhida. Cara, na verdade, que eu tenho muita saudade. O carrinho de rolimã, e o taco aí, bet, cada lugar tem um nome diferente, mas realmente é um tipo de brincadeira que eu gostava, cara, eu curtia demais esses negócios. Então era muito. É que na verdade como a gente tinha uma gama, uma possibilidade grande de brincadeiras diferentes, era aquele esquema, cara. Você, durante 2, 3 dias, brincava direto de uma coisa, no outro dia ia para outra, então era muito comum Até essa alguém imaginar variedade. alguma Não coisa era. nova, né? Criar alguma Meu, coisa na nova e verdade, nem embora, precisava né, mano? criar, era só lembrar.
Ô, É, pô, vamos jogar não sei o quê? Olha, vamos fazer não sei quanto. Cara, aí a galera, ô, legal, vamos. Aí meio que. É igual quando você é criança, né? Que você tem um brinquedo, aí você brinca bastante com aquele, depois você joga lá, enjoa, vai aí pra ganha um lá. novo, fica brincando com aquele. Aí daqui a pouco você lembra do outro, tá limpando alguma coisa lá, acha o brinquedo. Ô, que legal, gosto pra caramba desse. Aí volta a brincar. É assim, cara, é a mesma Pô, coisa. velho. Então. Acho que na minha época de criança, assim, o que deixou bastante saudade foi isso. Bicicleta também, cara. Sempre gostei muito de andar de bicicleta. É. Quebrei vários quadros, porque naquela época, há anos atrás, né, teve o filme do ET lá, e aí tinha aquelas. As fábricas lançaram, né, as bicicletinhas cross. Depois elas lançaram as cruisers, que tinham um aro Sim. maior, com o mesmo esquema de cross. Então, o aro de quadro de cruiser, eu quebrei pelo menos uns dois, eu e meu irmão, né? Porque a gente pegava as bikes e ficava fazendo uns negócios bem loucos com elas. Então, Ó, eu, te- é eu assim, tenho, cara. eu, te- eu, Bastante eu tenho história. eu tenho uma Caloi 10 aqui em casa, acho que é Cara, 1982, mano. eu lembro a Tá- primeira aquela ideia que eu comprei, mano. Eu tenho E uma assim, dessa aqui naquela pra época, reformar ela, velho. Ela tá aqui não. paradinha Ah, ali. cara, olha, eu vou te falar. E eu lembro que naquela época, a Caloi 10 era a bicicleta top que a gente tinha no mercado, né? E, cara, você não conseguia, assim, era muito difícil você conseguir comprar uma 10 na loja. Você Sim, comprava não. de alguém que tava vendendo, cara. Sim. E era assim. Eu lembro que a primeira que eu tive foi assim. A do meu irmão também a gente comprou também nessa mesma pegada. Então, Pô, da cara, hora. é assim. Eu tenho uma São que meu pai várias deixou aqui, histórias, aquele várias... pneu fininho, guidão tortinho. Putz, cara, mó tesão de eu Cara, olhar. Qualquer dia eu não. vou reformar ela, velho. Tá aqui paradinha, aqui, Reforma, quietinha. reforma e anda, cara, que é uma delícia, cara. Realmente é. Sabe, então acho que é basicamente isso aí que eu curti Boa, pra mano. caramba. É que eu também, assim, dentro da minha história, né, como ser humano, com 12 anos de idade, comecei a praticar arte marcial. Então eu sempre eu gostava de ficar assistindo filmes, né, de luta, coisa assim. Sim. E eu acabei me interessando por arte marcial então com 12 anos eu já comecei a lutar, a praticar arte marcial. Então isso aí pra mim foi uma coisa que deixou assim bastante saudade também, porque eu não parei, né? Eu continuei treinando, eu treinei várias artes marciais, comecei com Hapkido, que era uma arte marcial coreana, depois treinei um pouco de Kung Fu durante uns anos, aí depois comecei a treinar Taekwondo, e no Taekwondo realmente eu me encontrei. E aí eu Legal. me formei faixa preta, depois fiz exame para segundo Dan. Aí quando eu fui fazer exame para terceiro Dan, foi quando eu decidi realmente fazer o mestrado. Então foi uma escolha aí de vida, mas é uma coisa que me deixa bastante saudade porque era muito legal, cara. Às vezes férias, você vê, molecada é doida, né? Às vezes nas férias eu pegava meu irmão, meus amigos lá, a gente levantava 5 horas da manhã, ia correr, ia treinar, ia lutar. Putz, que legal, Então, eram né, umas velho? coisas que a gente fazia também. Molecada com 12, 13 anos, acordando de É, madrugada para correr, para hiperativa, né, treinar. meu? Quero ser o rock, né, velho? É Cara, é bem isso, era velho. outra época, né? A gente tinha liberdade de Sim, sair de madrugada, sabe, era outro momento, né? Hoje em dia realmente não se compara. Você as descobriu coisas estão diabetes com quanto bastante. tempo, mano? Com 8 anos de idade. Na época, em 78, era muito comum o diabetes tipo 1 ele aparecer na primeira ou na segunda idade escolar, né? E comigo não foi diferente. Com 8 anos de idade, eu abri o diagnóstico. E foi até interessante esse esquema de diagnóstico, porque é muito frequente, eu não sei se com você, né, se aconteceu, mas é muito comum a criança, principalmente, né, ser diagnosticada quando já entra num quadro de cetoacidose, né, metabólica. E no meu Eu caso não ainda não tava aconteceu. lá, mas tava quase. Já Tava tava, tipo, quase. 300 e pouco de glicemia Entendi. e tudo. Tá. Como minha mãe era diabética, ela já viu isso e falou: Não, eu acho que é. E aí a gente foi Ah, pro tá. médico e fez isso um pouco mais rápido. Mas eu já tava Entendi. bem zoado, velho. Tá. No meu caso, o que aconteceu? Eu não me lembro de ter tido todos os sintomas clássicos, nada assim, por conta da minha avó, né? Meus avós, toda terça-feira eles iam almoçar com a gente, porque pertinho da nossa casa lá tinha uma feira, né? Feira livre. Então eles, para criarem a desculpa, né? Porque na rua dos meus avós tinha feira aos sábados, mas eles faziam a feira no sábado e na terça eles iam lá comprar alguma coisa lá perto de casa que era para ir almoçar com a gente. Então tinha uma Sim, rotina já toda terça. sim, sim. Meus avós, os pais da minha mãe, eles almoçavam com a gente. E como semanalmente minha avó estava sempre me vendo, um dia ela falou para minha mãe, falou assim, Lourdes, pega o Beto, leva ele no médico, esse menino está emagrecendo. Daí minha mãe falou, mas você acha, mãe? Minha mãe nem tinha percebido, né? Você acha? Ela falou que sim, ele tá emagrecendo.
E aí minha mãe resolveu me levar no pediatra e foi pedir os exames e tal, e no fim eu abri o diagnóstico. Então eu abri o diagnóstico assim, com uma situação de hiperglicemia. Claro que era muito comum nessa época, acho que até antes de ir ao médico, ia na farmácia, porque tinha um farmacêutico, né? O pessoal Sim, sim, sim. conhecia. Inclusive, cara, tem uma empresa de medicamentos que é chamada EMS. Provavelmente você conhece, né? A Sim, maioria das sim, pessoas claro, claro. conhecem. É. E esse nome é a abreviação do fundador da empresa, que era Emiliano o nome dele, ele era um farmacêutico, e era amigo do meu avô. Então, cara, era muito comum. Toda vez o vovô falava assim: não, vamos na farmácia do Emiliano. Aí a gente ia lá no Emiliano. Então era muito comum assim: se tinha algum problema, em vez de ir ao médico, ia primeiro num farmacêutico que Não, aqui a também família tinha. Tinha geralmente a farmácia do conhecia. Roberto, existe até hoje. O Roberto já morreu, é um funcionário Isso, dele, que hoje é gerente, mas é um cara que eu tenho no WhatsApp, velho. é isso Tipo, mesmo. puta, É farmácia assim, do bairro, né? entendeu? Não tem jeito. É cultural, exato, a farmácia do bairro. Então, quer dizer, a gente tinha, e meus pais também tinham contato com outros farmacêuticos lá, né, que era conhecido deles também, que era próximo do comércio lá do meu pai. Então, o que aconteceu? Quando minha avó falou isso aí, minha mãe me levou na farmácia e falou: olha, meu filho tá assim, tá, sabe? Minha mãe tá desconfiando, falou que tá perdendo peso. Por acaso, o farmacêutico fez um teste, que naquela época não se tinha glicosímetro, não tinha sensor, não tinha nada disso, um teste de urina, né, com aquela fitinha reagente na Olha. urina. E já viu Sim. alteração. Ele falou, ó, tá com alteração, leve ele no médico para ver. Aí me levou no pediatra, fez o diagnóstico. Mas como eu acho que foi tudo muito rápido em relação a todo o processo para você ter a cetoacidose, ou mesmo ficar numa situação, num quadro metabólico mais grave, eu realmente não passei por tudo isso aí. Eu tive diagnóstico bem antes, Mas aí então isso aí realmente tipo, ajudou vai, bastante. você já começou com insulina? Como que foi, né? Como que era naquela época, mano? Naquela época, cara, a gente só tinha insulina NPH no mercado. E era uma NPH que ela era feita com o pâncreas ou bovino, ou então com pâncreas de suíno, né? Ou era pâncreas de boi ou pâncreas de porco. Era isso que tinha no mercado. Então, depois chegou a insulina regular, mas não era frequente a insulina regular. E o tratamento era esse, era usar a insulina NPH, né? Inicialmente com 2 doses, depois passou a 3 doses e assim por diante. Mas de primeiro momento, existia também só um antidiabético oral, que era chamado de Abinese. Era uma sulfa Abinese. Minha mãe de tomou Abinese. Abinese, velho. Isso, de Abinese. É isso mesmo. O Diabinese era o único medicamento que se tinha para o tratamento de diabetes tipo 2. E para o tratamento de diabetes tipo 1 era a NPH. E por que se tinha isso? Que era chamado, né, até na época de diabetes não insulino dependente ou insulino dependente. Porque Sim, a sim. expectativa de vida das pessoas com diabetes ela era muito curta. Porque o tratamento ele era muito deficiente. Essa era a realidade que a gente tinha. Depois, com a melhora nos medicamentos, a vinda dos análogos de insulina humana, a melhora que a gente teve nos diferentes sítios de ação com os antidiabéticos orais e a associação desses antidiabéticos orais, a expectativa de vida de quem tem diabetes aumentou. E aí se começou a descobrir as complicações crônicas do diabetes, que até então ninguém sabia disso. Todo mundo batia com o rabo na cerca antes de ter complicação crônica. É. Então você vê como essa evolução ela foi muito importante para a gente. Mas eu me lembro, na época ainda, o Dr. Arual, que foi o pediatra que fez o diagnóstico, ele falou, olha, tem um amigo meu da faculdade que ele vem estudando bastante o tratamento de diabetes mellitus tipo 1. Que naquela época nem existia, né? Assim, o Mano, tem endócrino um cara que tá estudando, velho. é o cara Ele que está pegou uns estudando. livros aí. Ele é o que mais eu conheço que trata de crianças com diabetes tipo 1. E eu fui indicado para esse médico. E ele prescreveu a insulina para mim, só que ele prescreveu a insulina, só que ele falou, antes de entrar com a insulina, ele falou, vamos ver o quanto ainda o corpo dele consegue produzir de insulina, e ele prescreveu para mim o Diabinese também. Então, eu lembro que não sei se foi qual foi o tempo, 1, 2 semanas, eu não me lembro disso, ele pediu para eu tomar o antidiabético oral, lá, o Diabinese, que era o único medicamento que ele faz o pâncreas produzir mais insulina, ele estimula o pâncreas a
produzir insulina, e o tempo de ação dele era muito longo, então muitas vezes a pessoa ia tomando todos os dias, e depois de 3, 4 dias que estava tomando, fazia umas hipoglicemia ferrada, Muito louco. porque acumulava Putz, um tempo velho. de ação no outro tempo de ação, e assim ia. Então Que era loucura. muito interessante isso aí. Mas assim, eu não me lembro de ter surtido resultado, e aí eu passei a fazer as aplicações com a NPH. Só que nessa época, para falar a verdade, eu não me lembro se não existia a seringa descartável ou se o valor devia ser muito exorbitante, sei lá como é que era, mas assim, o que a gente usava era uma seringa de vidro que você esterilizava ela fervendo, né? Deixava ferver lá numa chaleira por 15 minutos e depois você preparava ali a insulina e aplicava. E a agulha, cara, hoje eu acho engraçado que as pessoas falam assim, ai, mas tem que aplicar a insulina. Eu olho aquilo, eu tenho muita dificuldade em entender isso, porque hoje nós Era um temos palito agulhas de com. dente a agulha, né, velho? Pois é, cara, era praticamente isso, o negócio. Tanto é que minha mãe, ela contava pra mim, depois, né, de anos ela contou, que ela falou assim, que ela aplicava a insulina em mim, né, que criança com 8 anos é um palito, É né? lógico. Ela aplicava insulina em mim e ela falou que eu chorava, que eu falava que doía, né? Claro, era uma agulhona, né? Imagina. Então, ela falou que eu chorava e depois que ela fazia, ela saía e ia para um quarto, para algum lugar ali, para eu não ver ela chorando, né? Então, eu fiquei até, assim, fiquei emocionado quando minha mãe falou isso aí para mim, porque é aquele esquema de mãe, né? Ela quer proteger. Não tem como proteger, tem que aplicar a insulina no filho. Hoje, nós temos agulha com 4 milímetros, cara. É um fio de cabelo, um trocinho desse tamanho. Se você não enxergar direito, você não consegue nem ver a agulha. De tão Não, tem uma da pequenininha e fininha Unimed que aí que ela é a é. mais fina do mercado lá, que, mano, Então, cara. ganhei umas 2 ou 3 da Marina, aí eu cheguei em casa e falei pra Carol, a Carol morre de medo de agulha. Eu falei, deixa eu aplicar em você, meu. Aí ela, vai, aplica. Aí eu, pá, ela, vai, eu falei, eu já Nem apliquei. percebeu. Ela, mentira, mano. Eu falei, jura, aí eu tirei, ela não Nem percebeu. percebeu a agulha. É Não muito, percebe. muito, muito fina, velho. Não É. percebe. Então, você vê, toda essa tecnologia, ela ajudou, assim, demais a E, gente no mano, antes era tratamento. só. A gente aplicava, vai, até por falta de conhecimento. Era mais no braço e na Sim, perna, né? Não tinha nem. A gente nem usava muito a barriga como rodízio. Era mais braço e é, perna, né? então, eu mesmo, assim, a orientação que eu recebi foi para aplicar na perna. É engraçado, né? Não era muito. É, eu Sabe o que também, eu acontece também. Eu também? só aplicava na perna, Porque, eu também. porque qual que é o problema? Hoje eu até entendo isso. Primeiro, em termos de sensores de dor que a gente tem na pele, na perna a gente tem menos, comparado ao braço e ao abdômen. Quando a gente é criança, cara, a barriga da gente é muito. É a pele ali. Então é muito desconfortável realmente aplicar no abdômen. Hoje não, com essas. Eu tô pegando com a referência que eu tinha naquela época, um agulhão, seringa de Sim. vidro, outra Não pegada. tinha como, né? Não, não tinha como, era muito desconfortável. Eu tentei várias vezes aplicar na barriga, aplicar às vezes em outras partes, mas na perna era onde sentia menos. Então, eu sempre fui aplicando, apliquei durante muito tempo nas pernas. Mas era uma questão de adaptação. Hoje a gente tem todo esse conhecimento, inclusive esse é um dos recursos que a gente usa, né, para exercício, para evitar episódios de hipoglicemia, a parte que você for movimentar mais, evitar aplicar a insulina naquela região. Então, é algo que a gente foi aprendendo durante o tempo. Eu, Mesmo a durante um. insulina basal, ela costuma fazer mais efeito se estiver numa região que você vai. É, assim, na verdade, é como se fosse, por exemplo, a lei que rege o trânsito, né, no nosso país. Se você sai de moto, você põe o capacete, porque você não sabe se você vai sofrer ou não um acidente ou uma queda. Se você sai com o carro, você usa o cinto de segurança, que você não sabe se vai bater, vai acontecer alguma coisa com o seu carro. É a mesma situação, para falar a verdade. Porque, assim, fisiologicamente, o que vai acontecer? Quando a gente faz exercício ou movimenta aquele grupamento muscular, você vai aumentar o fluxo sanguíneo naquela região. E a insulina, que a gente aplica exogenamente, ela fica no subcutâneo e ela é captada pelos vasos sanguíneos para poder vir para o sistema. Se você está movimentando, teoricamente o que vai acontecer? Vai aumentar o fluxo sanguíneo naquela região onde está a insulina e você pode acelerar esse processo de chegada da insulina no sistema. Numa situação fisiológica que vai contra o que o nosso corpo geralmente faz. Uma pessoa que não tem diabetes, que não aplicou insulina exogenamente, quando faz exercício, o sistema diminui a produção de insulina e aumenta a liberação de glicose pelo fígado, para poder alimentar os grupos musculares que estão lá ativos e não deixar você fazer hipoglicemia. Só que quando a gente aplica a insulina, se você tem uma quantidade grande de insulina no momento do exercício, a tendência natural é o músculo está trabalhando e está tirando glicose do sangue, dependendo da ação da insulina.
o fígado está mandando glicose para o sistema, mas existe a insulina também sinalizando os outros grupos musculares que não estão ativos a remover glicose. Então, quer dizer, a glicose sai mais rápido do que ela chega. E aí você faz hipoglicemia durante o exercício. Que louco. Então, muitas vezes, esse processo de aplicar insulina na mesma região onde você faz o exercício, onde vai movimentar mais, ele pode te levar a um episódio de hipoglicemia. Eu, para falar a verdade, li essa recomendação e testei ela, como sempre brinco, né? Testo no meu laboratório. Durante uma semana, eu padronizei meu café da manhã, corria sempre no mesmo horário e aplicava insulina sempre na perna. E fazia as medições da glicemia para ver o que estava acontecendo com a glicemia. Se isso realmente ia levar a um episódio de hipoglicemia ou não. Para falar a verdade, o que aconteceu? Alguns dias, realmente, eu fiz hipoglicemia, em outros dias, não. Então, assim, é uma situação, foi como eu falei. É igual a nossa lei de trânsito, você não sabe? Né? Sim, é um cinto de segurança. É basicamente isso. Assim, é um recurso que a gente utiliza para prevenir. Ponto. Se vai funcionar ou não, eu acho que mas só Deus sabe. Eu percebi, assim, não com insulina basal, mas com insulina rápida, de aplicar, por exemplo, no braço, enfim, fazer alguma atividade, pegar algum peso, fazer alguma atividade repetida, a insulina age mais rápida. Isso para mim, é o que a gente sempre fala. Eu sei que é diabetes tipo 1, tipo 2, mas devia ser tipo 1 ponto, aí o Roberto é a variável 382, eu sou a variável 796. Eu não sei, deve ter uma variável pra caramba, então não dá pra falar que o que eu faço funciona pro Roberto, que não tem nada a ver, né, mano? Não, então isso que você tá falando é legal, porque foi o que você falou logo no começo, você falou, ó, pra mim, pão de manhã não dá. Se pra você pão de manhã não dá, acabou, pra você assim. Isso aí, a gente em treinamento esportivo, na educação física, a pessoa aprende isso. A gente chama isso de princípio da individualidade biológica. Então, assim, cada um vai responder de uma maneira diante do mesmo estímulo. E no tratamento de diabetes é a mesma coisa. O tratamento que a gente tem para o diabetes tipo 1, existem alguns padrões de referência, mas ele é pessoal. Para o tipo 2 é a mesma coisa e assim por diante. Então, eu acho que o padrão é o ponto de início, né? Eu vou começar daqui e aí vou entender qual é a minha variável daqui, né? Já tem um pontapé. Às vezes eu pego umas pessoas que falam, pô, eu peso 40 quilos, 50 quilos e tomo 50 ou 60 unidades de insulina basal. Aí eu falo, ó, isso tá muito longe do início do parâmetro. Que você tem uma variável para cá ou para lá é fato, como eu tenho, mas tá muito longe do início do parâmetro. Então você começou no parâmetro? Não. Falei, então alguma coisa para mim e pelo que o parâmetro diz tá muito errado. É onde a gente pega a individualidade de cada um, né, mano? Exato, a ideia, assim, é o que eu sempre falo, principalmente quando eu ensino muito, né, os profissionais de educação física, que eu dou aula na pós-graduação, então, a como prescrever exercício para quem tem diabetes, por exemplo. Então, assim, puxa, eu não conheço nada de diabetes. Beleza, então o que você faz? Segue as recomendações. Vai lá, o que dizem os guidelines? Vai lá, dá uma lida, olha, tem que fazer assim, assado, beleza. Começa por aí, e depois você adapta para o seu aluno. Porque para cada pessoa vai ser uma situação diferente. Não tem como a gente... Claro, existem algumas coisas que são padrões fisiológicos. Então, se eu fizer... Então, foi como você falou. Eu percebo que se eu faço um exercício repetido, o movimento é repetido, que é o que a gente chama de exercício aeróbio, exercício que ele é mais contínuo, sem dúvida alguma, a glicemia ela vai baixar mais rápido. Isso aí já é fisiológico. Com uma ação aumentada da insulina vai baixar mais ainda. Então, realmente, a musculação, né, é um pouco diferente. Não, se eu fizer crossfit, aí vai ser um pouco diferente. Então, para cada situação, a gente tem algumas referências que são fisiológicas, quer dizer, aquilo vai acontecer, para quem tem e para quem não tem diabetes. Só que, para quem tem diabetes, principalmente para quem usa insulina como parte do tratamento, né, que foi o que eu falei lá, né, de era diabetes não insulina dependente, insulina independente, hoje em dia isso é uma coisa muito confusa. Porque, por exemplo, existem pessoas com diabetes tipo 1 que usam a insulina como parte do tratamento, mas que estão acima do peso e tem resistência à ação da insulina. E muitas vezes ele usa o quê? A metformina junto. Para prevenir a parte relacionada a problemas renais. Usa lá inibidor de SGLT2, né? Então, quer dizer, são medicamentos que originalmente foram criados para tratar o diabetes tipo 1, mas que hoje estão associados ao tratamento do diabetes tipo 2, mas que hoje estão associados ao tratamento de diabetes tipo 1. Então, olha a situação. E é muito comum você pegar quem tem diabetes tipo 2 e está usando insulina também como parte do tratamento. E aí? Então, acho que essa é uma coisa importante pra gente. Quando, é o que funciona, né, mano? Ponto, né? Não tem... Exato. A gente tem que entender que o tratamento que a gente tem, ele vai depender de algumas variáveis que a gente tem durante a nossa vida.
Porque, por exemplo, em determinados momentos, por exemplo, da sua vida, ou da minha mesmo, eu já passei por isso, eu consigo treinar muito mais. Então, claro, vai ajustar as doses de insulina, a alimentação de acordo. Existem outras épocas que você não consegue, por exemplo, treinar tanto. Então, você vai reajustar de novo. E assim vai. Para cada momento é um momento. Faixa etária é muito importante. Porque, por exemplo, você fala essa questão do low carb, por exemplo, ele é bastante popular, principalmente no diabetes tipo 2. As pessoas, não, claro, sem dúvida, matematicamente, assim, eu como pouco carboidrato, não vai aumentar a glicemia, sem dúvida. Agora, aonde está o ponto de interesse da gente? A energia do nosso corpo, que vai manter nosso corpo saudável, a nossa energia vem da nossa alimentação. A gente não vive de luz, por exemplo, né? Então, quer dizer, você Eu vi esses precisa... dias uma moça no YouTube que falou que ela vive há 30 anos de luz, mano. Parabéns. É um organismo bastante Porra, velho, evoluído. como assim, mano? Como que funciona aí? É cada Tudo bem. maluco, né, velho? Tudo bem que a gente São precisa... parentes, né, velho? Então, mas você vê que é interessante, né? Porque mesmo, até eu brincando, né, falando da luz, claro, é importante a luz do sol para que haja Sim, a sim, sim. metabolização da vitamina D, que nosso corpo produz, mas não consegue absorver. Aí precisa dos raios ultravioletos para que haja uma reação Sim, bioquímica sim. ali, para que ela possa fazer a função dela no nosso corpo. Mas, Mas de se uma não maneira comer, não geral, tem vitamina D. Então, tipo, não tem, pô, é da aí, alimentação, entendeu? né, Como é que é? velho? Só Pois de luz não é. rola. Não tem Pois jeito. é, e a gente tem que sempre tomar cuidado com o seguinte: quais são os macro e micronutrientes que meu corpo precisa para me manter saudável? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. E que, claro, a gente não sabe, a não ser que você seja profissional da nutrição. Por isso que é importante a gente ter o acompanhamento de um nutricionista, de um profissional que conheça da parte nutricional para gente. Porque muitas vezes, qual que é a minha preocupação maior? Às vezes você vê nos grupos, as pessoas falam, não, low carb é ótimo. Ótimo. Para algumas pessoas vai funcionar muito bem, para outras nem tanto. Outra situação, as pessoas falarem de low carb, por exemplo, para uma criança. Cara, é um organismo que está em desenvolvimento. Está tudo crescendo ali. Os ossos estão crescendo, os órgãos estão crescendo, a estrutura inteira está se adaptando. Ela está saindo de um corpo infantil para se tornar um corpo adulto. Se você ficar restringindo demais todos os macro e micronutrientes que vão precisar para aquele organismo, cara, vai ser um organismo deficiente. Então, olha a Que vai complexidade apresentar da um BO situação. talvez com 30 Não, anos, né? Mas agora você já tá né? muito louco, né, Exato. cara? Entendeu? E as pessoas não pensam nisso. Por exemplo, você pode criar uma criança que depois vai se tornar um adulto com os ossos super fracos, que vão quebrar por qualquer coisa. Você percebe? Olha o preço que essa pessoa pode pagar. E, infelizmente, as pessoas enxergam muito, isso me preocupa bastante, somente a curto prazo. Agora, se eu não comer nada com glicose, não aumenta a glicemia. Sim, é matemático, isso vai acontecer. Agora, quando você deixa de comer um alimento com glicose, você está deixando também de consumir um alimento que muitas vezes tem fibras, tem vitaminas e tem minerais. E tem água, inclusive. Porque boa parte dos alimentos tem uma boa quantidade de água. Então, cara, olha que interessante. São todos nutrientes que são importantes, mas por conta do carboidrato, você eliminou aquele alimento da sua dieta, por exemplo. Isso aí vai fazer Tem gente que falta. não come nem verdura, fruta, umas loucuras que você fala, gente, mas ali é onde tá o bom, né? O sumo da vida, mano. Foda, Pois né, é. velho? Então, assim, por isso que eu falo que a educação em diabetes ela é extremamente importante para a pessoa poder entender isso. Situações que a gente aplica no nosso dia a dia. Para a gente que convive com diabetes há tempos, o que a gente faz? Usa sensor, usa glicosímetro. Putz, chegou a hora de eu me alimentar. Beleza, como é que tá a sua glicemia? Tá dentro de um padrão adequado para você se alimentar? Putz, meu, tá um pouco mais alto. Então, você vai escolher alimentos dentro desse padrão que você tem de consumir os alimentos que vão te deixar saudável, evitar, claro, aqueles que vão impactar mais na sua glicemia naquele momento. Mas é o que você não pode comer depois, não vai comer agora, sabe? Essa é uma situação que me preocupa bastante. É assim, que vontade de comer pudim. Beleza, diabético pode comer pudim? Claro que pode, desde que sua glicemia esteja dentro de um padrão que te permita comer um pedaço de pudim. Ó, pra vocês Um terem ideia, é o pedaço, doce que eu não mais pudim inteiro. gosto e eu como variavelmente assim. Sim, É isso, tem. cara. Adoro, mano. É assim. Então, é assim, eu quero comer. Pode? Claro que pode. Agora, se é o momento de comer agora ou não, aí é outra conversa.
Então, é isso que a gente, Aí com vem o diabetes, Benício lá com 9 anos lá falando, não vale a minha insulina. Aí você fala, não vale porra, meu, isso. momento de sabedoria, né, velho? Mano, caramba, meu, eu com 30 anos aqui, muito real, né, velho? Porque Sem ele não dúvida, falou sem brincando. dúvida. Ele olhou e falou, Não, não, não vale a minha insulina. Aí eu olhei pra é a cara da Carol, realidade a Carol dele. olhou pra minha cara, um olhou pra cara do outro assim e falou, pô, e pior que ele tá certo, mano. É Tipo, a pô, não realidade vale a dele, tá insulina, velho. certo. Tá certo. Eu acho que, sabe, isso é importante. A gente entender isso, que eu vejo que a grande preocupação é assim, é uma preocupação generalizada. Pessoa com diabetes tipo 2, ai, eu que tenho diabetes agora, o que que eu posso comer, o que eu não posso? Pais e crianças com diabetes tipo 1, o que que meu filho ou minha filha pode comer? Então, isso é muito preocupante, porque nos grupos eu entendo que todas as pessoas, foi o que a gente estava falando, né, da vontade de ajudar. Eu entendo que todas as pessoas que colocam alguma informação ali na pergunta que foi feita, dão alguma resposta, o intuito da pessoa é realmente ajudar, mas sem conhecimento técnico científico nenhum. E talvez Então, falando que assim, funcionou pra ela como sendo a para lei do ela, universo, né, mano? Muito louco. exato, exato. Tem uns que defendem muito isso. Então, assim, a pessoa, eu sou adulto. Se eu deixar de comer alimentos com carboidrato, tudo bem, você vai ter algum problema, mas seu corpo de alguma maneira vai se adaptar. Agora, para uma criança, a coisa é um pouco diferente. Porque a gente tem que lembrar, tudo que eu falei de desenvolvimento, tem uma parte que é mais importante ainda, que é a parte do sistema nervoso. Ele está em desenvolvimento também. Então, quer dizer, cara, imagina, né? O que rege o nosso sistema, o nosso HD, ali, a memória RAM do sistema, você deixa comprometida, né? Como é que vai fazer? Né? É Então, uma são pessoa que não situações. tem memória, é uma pessoa que fica mais É, irritadiça, e tem várias exato. outras Tem coisas, né, dificuldade cara? depois em aprendizado, dificuldade em se relacionar com os demais, viver socialmente. Cara, tem uma série de distúrbios aí que podem acontecer. Então, sabe, a coisa é. Mas assim, a gente não tá aqui para falar de coisa triste, vamos falar de coisa. Vamos falar. Mano, eu ia te fazer uma pergunta, você falou muito sobre isso. E aí eu vou ser chatão e vou fazer essa pergunta, porque tá aqui pra dar uma cutucada. Tá, mano, eu sou um cara que de todos os pilares da diabetes, o que eu tenho mais dificuldade, mas de longe, é a atividade física. Pelo Sim. tempo, pelas coisas que eu gosto e pelas coisas que eu não gosto, pelo modelo do que eu fiz na minha... Puta, eu andava de skate, eu gostava de esporte de impacto, hoje eu já não tenho coluna pra fazer isso, então mudou muito. Pô, eu não gosto de academia, não gosto de ambiente É, barulhento e cheio, então comprei gastei 400 pau, comprei um kit básico de equipamento de academia em casa, então 2 ou 3 vezes por semana eu faço uma atividade física em casa, mas legal. pra quem tá ouvindo a gente agora e tá parado, Sim. paradaço, eu Uhum. sei que não tem uma fórmula mágica, porque já é o que a gente tá falando. Mas o que essa pessoa pode fazer, mano? Por exemplo, sei lá, ela pode dar uma volta no quarteirão, que já ajuda pra caramba. Ela pode, que nem, às vezes eu vejo a pessoa fala, eu não pratico atividade física, mas todo dia eu lavo louça. Dá pra considerar lavar louça como atividade física? Como que a gente pode começar, mano, a não ficar no zero? Porque, mas eu fiz 1 minuto de atividade física por dia. São 365 por ano. É melhor que zero. Então, como que é, mano? Eu sei que não tem uma fórmula mágica, mas tem alguma coisa assim que poderia. Eu falo que a motivação é o motivo pra ação. Tem alguma Sim. coisa que geraria um motivo pra gente poder fazer? Uma vez eu ouvi falar que sabe qual é a melhor atividade física? É a É. feita. Então é isso mesmo, mano? Vamos lá. Primeiro, eu acho que uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: qual que é a diferença de atividade física e exercício físico? Porque foi o que você falou. Lavar louça é uma atividade física? É. Mas lavar louça pode ser um exercício? Não. Olha que interessante. Então vamos entender isso aí. Porque, por exemplo, caminhar é uma atividade física? É. Caminhar pode ser um exercício? Pode. Olha que legal. Legal. Então, assim, vamos entender esse conceito, que eu acho que isso é uma coisa interessante, porque as pessoas, muitas vezes, quando você conversa com elas, fala, você tem feito alguma atividade física, algo que seja programado? Não, Você fala você assim, me deu não. um insight agora, velho, mas que foi, Uhum. eu vou falar depois, mas foi muito foda, porque dividiu na minha cabeça, assim, uma responsabilidade de fazer atividade, exercício físico e o prazer de estar numa atividade física. É isso, né? É isso, é isso. Eu Exatamente saquei o isso. É negócio, né? isso. Exato. A ideia é essa. Então, vamos entender primeiro os princípios. Princípio assim, o que é o que? Vamos entender o que é o que. Porque as pessoas, muitas vezes, a gente ouve muito isso, principalmente relacionado ao emagrecimento.
Então, assim, olha, para emagrecer, você precisa controlar sua alimentação, controlar no sentido de ser alimentação saudável, né? Sem restringir, deixar de comer. A gente já falou bastante sobre isso. Agora, assim, e o exercício? Como é que ele vai funcionar? Né? Ou a atividade física? Por que a pessoa, por exemplo, nossa, eu trabalho bastante em casa. Em casa, o trabalho não acaba nunca, né? Porque eu ajudo minha esposa aqui, né? Somos só nós dois. Então, cara, lava a louça toda hora, e limpa aqui, limpa ali. Você está se mexendo toda hora. Então, a atividade física, ela está acontecendo. Mas, para o nosso sistema se adaptar, você precisa fazer o mesmo movimento por no mínimo 10 minutos. E não só isso, que seja uma intensidade, quer dizer, um grau de dificuldade que o corpo precise se adaptar. Por um exemplo, quando a gente lava a louça, isso é uma coisa comum, né? Todo mundo sabe que é lavar a louça. Lavar a louça, você está fazendo o quê? Você está fazendo atividade física? Tá, porque você está gastando mais energia do que você está quando você está em repouso. Essa é a definição de atividade física. Fez movimento que mexeu seus braços, suas pernas, mexeu o seu corpo, gastou mais energia do que você parado, olhando a televisão, por exemplo, é atividade física. Esse é o conceito. Agora, como é que a gente vai ter algum benefício com a atividade física? Como ela normalmente tende a ter uma intensidade mais baixa, intensidade é o quão difícil é para fazer. Então, por exemplo, lavar louça. Lavar louça, cara. Você pode lavar louça depois de um jantar de Natal, de Ano Novo, coisa que teve 20 pessoas lá comendo. Vai ter louça para você lavar durante 2 horas. E você vai lavar. Agora, se você precisar correr, precisar treinar por 2 horas, se você tiver um bom condicionamento físico, você não consegue. Percebe? Porque o grau de intensidade é diferente. E é isso que às vezes as pessoas têm dificuldade. Falam, nossa, eu quero emagrecer. Mas eu não paro, eu lavo louça, eu lavo a roupa, eu ponho no varal, eu faço isso, faço aquilo. Passo roupa. Eu não emagreço, né? Tô fazendo low não carb. Emagreço. Isso, eu tô gastando energia e eu não emagreço. Mas, o que acontece, por exemplo, no diabetes? Isso a gente vê muito acontecer. Meus alunos, mesmo, muitas vezes relatam, né, minhas alunas, falam, nossa, eu fui limpar a casa, fiquei lá, peguei o sábado e fui limpar a casa. Eu fiquei várias horas limpando. Quando eu fui ver, eu estava fazendo hipoglicemia. Faz sentido. Porque apesar de ser uma atividade física, quer dizer, a intensidade é baixa, fez o movimento por bastante tempo. Se você está fazendo movimento, tá queimando, o nosso né? corpo... Não tem jeito. Exato, você vai conseguir tirar a glicose do sangue independente da ação da insulina. Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre falo bastante, abrindo aqui um parênteses, né, do exercício da atividade física. No tratamento do diabetes, o que a gente tem? O tratamento medicamentoso, seja ele a insulina, o antidiabético oral, a associação dos medicamentos e das insulinas, qual é a ideia? Não deixar a gente ficar hiperglicêmico. Essa é a ideia, não deixa você ficar hiperglicêmico. Perfeito. A alimentação, a mesma coisa. Você vai comer, vai absorver os nutrientes sem ficar hiperglicêmico. E o exercício? O exercício é o único que fisiologicamente vai tirar a glicose do seu sangue. Se você começar a fazer exercício com 200 de glicemia, ele vai tirar a glicose do seu sangue. E se você começar a fazer exercício com 70, ele também vai tirar a glicose do seu sangue. Então, assim, fisiologicamente, o exercício nos pilares do tratamento de diabetes é o único que é fisiologicamente hipoglicemiante. Ele naturalmente vai tirar a glicose do sangue, independente da concentração. Grátis, né? Você não paga nada. Claro, você investe tempo. Você investe tempo. Mas é de graça, né, cara? Não é um remédio lá que você paga 100 pau na farmácia todo mês. Pois é. Ao contrário, pois né, é. Entendeu como é? Não, 100 ainda se for, porque os análogos de GLP... Eu fui bonzinho. Você foi bonzinho. Eu tomo Tresiba, velho. Então eu fui bonzinho, pô. Pois é, também. Então é a mesma coisa. Então, assim, são situações... Esse parênteses que eu queria abrir em relação ao exercício, porque nessa situação de tirar a glicose do sangue, tanto a atividade física, que é qualquer movimento que a gente faz de maneira que você não programou para fazer, mas foi necessário. Por exemplo, você tá lá assistindo TV. Pô, deu vontade de ir no banheiro. Você vai ter que levantar da onde você tá e ir até o banheiro. Isso é atividade física. Você tá se mexendo. Não, ontem a pia do banheiro aqui decidiu vazar. Eu tive que baixar, tirar tudo da pia correndo. Aí tirei as gavetas, fui lá embaixo, peguei a ferramenta, baixei. Aí como a Carol tem no celular dela, ela falou... Amor, 93 caindo. Eu falei, porra, essa gaveta aqui... É porque eu tava apertado de correr ali, desce e correr na escada, vai até o fundo, pega, sobe e correr na escada, voltei. Em 20 minutos ali eu tava com 100 e pouquinho, 93 já começou a cair. Muito louco, né, cara? E assim... É o padrão. É o padrão. Exato, e é o fisiológico, é o que a gente espera que aconteça. Só que pra gente que convive com diabetes, ou pra quem, né, depois vai assistir a gente aqui, o que é importante entender?
Toda vez que eu me movimentar, meu corpo vai tirar açúcar do meu sangue. Ponto. Se você fizer atividade física, que são esses movimentos que a gente não programou, mas precisou fazer, ou então quando você faz o exercício. Qual a diferença do exercício? O exercício ele inclui a atividade física, o movimento, mas de uma maneira estruturada. Então, quer dizer, o que quer dizer isso? Ah, sei lá, tô sentindo que minhas pernas estão fracas, eu tô com um problema em me equilibrar. Então, o que você vai fazer? Trabalho de fortalecimento muscular, você vai fazer movimentos com as suas pernas, contra resistência, para aumentar a sua força. Você tem um objetivo do movimento. É o mesmo movimento que você vai fazer quando você precisa, como eu falei, né, tá sentado assistindo TV, por exemplo, você vai levantar para ir ao banheiro. É a mesma coisa, você vai levantar e sentar várias vezes, mas de uma maneira que a intensidade se torne adequada, quer dizer, o grau de dificuldade, para você poder ter resultado que você está procurando. Você quer ganhar força. Ah, eu quero mudar minha composição corporal, quero diminuir a quantidade de gordura que eu tenho, eu quero melhorar meu consumo de oxigênio. Cara, você tem que associar, que todo tipo de movimento ele é bom pra gente. Então faz o trabalho de força para você ter condições depois de correr bastante. Porque não adianta, você vai sair correndo sem ter sua massa muscular preparada para isso, suas articulações uma hora ou outra vão reclamar. Você vê Nosso um corpo ele piloto de trabalha Fórmula com 1, o tanto sistemas. que ele faz de exercício em De academia, exercício, tipo cara, exercício com o pescoço pra não quebrar o pescoço do cara pois numa é. curva a 280 por hora, velho. Muito louco, né, Pois meu? é, tem um profissional, um amigo meu, professor de educação física, que ele trabalha preparando pilotos de corrida. Isso aí desde o kart até a Stock Car e assim por diante. Ele é personal trainer dos pilotos, cara. E você acha que, Então, pô, o assim, piloto tá lá, ele tem que fazer o pois quê? é. Pelo Que que- contrário, né, meu? Uma puta Não, que a força. gente. Cara, eu vou te falar, eu já tive experiência de estar com ele, porque ele trabalha no centro de pilotagem lá, que tem no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. E ele já teve alguns eventos, alguma coisa, ele falou assim: Roberto, vamos lá para dar um rolê. Ó, se um dia Cara, o faltar cara. alguém, você me chama, hein? Mano, mas vou te Ó, falar. ao O vivo no cara, episódio aqui, ó. Se faltar alguém, você me chama, hein, velho? Eu cara, vou. mano, o cara dirigindo, velho, ele conhece pra caramba. Cara, vou te falar, não é pra qualquer um aquilo ali, não, velho. Dá um medo, velho. Você tá dentro Tanto que daquele quando você carro pega um ali, passageiro que não aquela tá preparado velocidade. em corrida, ele trava no banco que ele não consegue nem Pois se é, mexer, porque ele não tem pois força. é, pois é. Não tem, entendeu? Então, eu acho assim, essa é a situação que a gente tem que entender. O exercício, ele é estruturado para o que eu quero. Você tem um objetivo. Para gente com diabetes, a gente também tem, primeiro, um objetivo primário, que é ajudar no controle da glicemia. Para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer atividade física ou exercício físico? Qualquer um dos dois. Porque o movimento tira a glicose do sangue. Agora, o que vai depender? Se você opta por fazer o exercício, você vai gastar uma quantidade de energia maior. Seu músculo vai trabalhar mais. Então, no mesmo período de tempo, vamos colocar meia hora, vai. Em meia hora fazendo exercício, você vai tirar muito mais glicose do sangue, mais açúcar do seu sangue, do que ficar meia hora fazendo uma atividade física. Percebe? Mas os dois vão tirar glicose do sangue. Aí o que depende nessa situação? Quanto eu preciso tirar? Porque fisiologicamente vai sair. Foi o que eu falei. Não importa se você está com 300 ou está com 50 de glicemia. Você vai começar a fazer exercício com 50, você vai começar tudo torto e daqui a pouco você vai tombar, porque sua glicemia vai mais para baixo ainda. É assim que funciona. Né? E a Então, gente tá falando de glicose, né? Não tá falando do de benefício glicose. pro coração, Não, pro não. cérebro, pulmão e o resto do resto, né? Exatamente. Então, é isso. É tudo. Porque o corpo ele vai trabalhar em conjunto. Por que a gente tem tantos desconfortos? Porque com uma glicemia baixa, o sistema nervoso central não vai trabalhar direito. E aí você começa a ter problemas, às vezes, motores. Começa a ter dificuldade na sua velocidade de ação, reação, no seu equilíbrio. O corpo começa a cuidar, porque naquele momento não é importante você ficar se mexendo. É importante você continuar vivo. E se você ficar quieto, você vai ficar vivo mais tempo. Então, o sistema controla tudo isso. E a gente tem que entender que nosso corpo não trabalha sozinho. Ah, eu estou trabalhando a musculatura está trabalhando porque o cérebro está mandando estímulo lá para o músculo trabalhar. O músculo está trabalhando porque está chegando energia, o sistema endócrino está controlando quanto está indo de glicose para o sistema, quanto tem de aminoácidos circulando ali, de ácidos graxos, ali, que são as gorduras, né, para serem metabolizados e terem energia para aquilo acontecer. O fluxo sanguíneo está adaptado também. Isso é uma coisa interessante, o fluxo sanguíneo, porque uma pessoa adulta tem em torno de 4 a 5 litros de sangue no corpo. E na hora que a gente está trabalhando, por exemplo, principalmente os grandes grupos musculares, as pernas, por exemplo,
você está correndo, precisa de muito mais sangue nas pernas. E pouco sangue aonde? Nos seus braços precisa de menos sangue, na parte das vísceras, né? Nos rins, no intestino, em todas as outras partes precisa de menos. Como é que o corpo controla isso? Ele vasodilata ou contrai os vasos sanguíneos. Então ele deixa o vaso grandão. Ele não precisa e dilata o que ele precisa. Exatamente, onde precisa. Deixa uma mangueira gigante. Onde não precisa, fecha a torneira. Mano, às vezes eu falo pro pessoal, que reunião foi essa onde o pessoal desenvolveu o corpo humano, né, velho? Não, cara, velho. Não, e sabe o que é mais legal por isso, cara? Quanto mais você estudar, mais você você fala, vai aprender, cara, como né, eu meu? tô Você fala, burraldo, como assim, mano? Não, você fica assim, fala, cara, mas peraí, como é que essa parte... Aí você não, porque assim, o que você tá me falando agora é o que a gente vê. Imagina quando vai pra uma quântica, quando vai pra uma nano, quando vai pro negócio, aí ferrou, velho, porque aí é tipo... Mas isso é o que estimula você a cada vez cavar mais e ficar cada vez mais afunilado em uma determinada situação. É por isso que existem tantos, mesmo na medicina ou qualquer área, existem os especialistas. Porque é isso, cara, você começa de uma maneira geral, você fala, pô, legal, já entendi como funciona. Mas em determinada parte, aí alguma coisa vai te chamar atenção, aí você começa a cavar ali, né? Mas vamos lá, vamos voltar de novo para a pergunta inicial. Então vamos lá. Se eu der uma volta no quarteirão todo dia, vou dar lá 360 voltas no quarteirão, eu posso considerar que eu já iniciei a fazer um exercício físico. Porque não é mais só uma atividade, porque vai ter intensidade, talvez depois de um mês eu vou colocar uma meta que eu vou subir para 2 quarteirões, ou eu vou diminuir o meu tempo de passada para poder fazer essa volta mais rápida. Isso, é transformar uma atividade na rotina. E aí ela vira um exercício, é isso. E você coloca um objetivo. Por exemplo, eu vou dar a volta no quarteirão, beleza. A volta no quarteirão, que ritmo que você vai ter de passada para em determinado tempo você cumprir essa volta? Isso é que vai determinar o exercício. Tipo, fiz em 5 minutos, meu objetivo é fazer em 4,55. Exato, aí você vai ter que acelerar o passo, você vai ter que acelerar e manter esse passo para conseguir cumprir os 4,55. Percebe como são? Você vai... Exato, então isso vai fazer o quê? Vai ficar mais fácil ou vai ficar mais difícil? Fica mais difícil cada vez. Então é por isso que eu falo da intensidade. Então isso é importante. Agora, para quem tá no zero, cara, eu tenho diabetes, eu não gosto de fazer exercício, eu não gosto de ir para academia, que isso aí é uma coisa que eu sempre falo. Exercício físico no diabetes, ou de uma maneira geral, na população em geral. Todo mundo quer o resultado. Todo mundo quer ficar magrinho, quer ficar forte, quer ficar bonito. Ótimo. Mas, quer treinar? Claro que não. Ninguém quer. Nem eu quero. Mesmo com o conhecimento que eu tenho. Essa de pagar a academia e ficar forte não existe mesmo. Tem um colega meu outro dia, ele falou assim, enganados, hein, galera? Eu preciso, ele falou assim, eu preciso ir na academia, cara. Preciso ver o que tá acontecendo. Eu falei, por quê? Não, que eu paguei lá, eu fiz um plano de 1 ano, cara, e nada mudou até agora. Olha o que você tá falando. Cara, eu paguei lá 1 ano pra treinar, pra mudar. Mano. E não mudou nada. Eu falei, mas você tá indo na academia? Não tô. Preciso ir lá pra ver, cara. Não, você precisa ir lá pra treinar, caçamba. E ele me zoando, né? E eu ainda prestando atenção. Então, tô acordando mais gordinho, né? Esse plano que eu paguei não tá funcionando, tá dando certo, né? Porque vocês estão chegando na academia, bater palma e falar, vocês estão malhando aí, velho? Que eu tô ficando suado, né, meu? Eu sempre brinco com isso, que eu falo assim, o dia que eu conseguir descobrir, ou alguém descobrir, uma maneira de você, como a gente faz, né? A gente faz as compras, principalmente em São Paulo, você coloca o número do CPF lá para computar, para ter um tipo de desconto lá do governo, que você pode ressarcir o valor. E aí o que acontece? Se você pudesse fazer isso com o exercício, fala assim, ó, eu faço o treino e coloco no seu CPF. Cara, o cara que fizer isso, conseguir fazer, vai ficar milionário. Porque se conseguir trazer os não fazem nada, tem muitos que fazem até o dobro, né? Muito louco, né, velho? Mas você sabe que isso é uma coisa assim, que é o que eu sempre falo. Pro diabetes, primeiro objetivo nosso, ajudar no controle. Beleza, aí você pode, por exemplo, começar a caminhar ao redor do quarteirão. Você pode subir e descer uma escada. Não é subir a escada, que isso, inclusive, é o que eu tenho estudado no meu doutorado. A gente colocar, claro, um ritmo, mas de primeiro momento, o que você pode fazer? Primeiro, eu vou andar na rua. Andar na rua, às vezes, é chato. Mas se você coloca o seu fone de ouvido com a música que você acha legal no seu celular, já não fica tão chato. Ou, se você puder, tem muitas pessoas que moram próximas de parque, cara. Às vezes o cara mora no prédio que, atravessando a rua, tem um parque. Na frente da casa dele, ele não vai no parque andar. De repente, se você vai com um amigo... Tem um caminho no próprio prédio, né? Tipo, que faz em volta do prédio. Dentro do prédio.
Não, inclusive, isso que você está falando, eu faço atendimento ambulatorial também numa equipe multiprofissional, e a gente trabalha com essa parte de educação, eu trabalho com a parte de orientação à atividade física. Teve uma senhora que, inclusive, ela morava num condomínio que tinha lá uma pista para caminhada e ela não fazia nada. E eu falei para ela, falei, "Meu, mas você gosta de música? Eu gosto." Falei, faz o seguinte, põe musiquinha, vai dar uma andadinha lá no seu condomínio. E aí veio a grande pergunta, mas eu ando por quanto tempo? Falei para ela, pelo tempo que você achar legal. Se você estiver se sentindo bem, anda mais. Se você não está se sentindo bem, anda menos. Mas tenha em mente assim, no mínimo 10 minutos, porque 10 minutos numa intensidade moderada, quer dizer, que é diferente daquela que a gente está parado, vai trazer algum benefício para você. Então é assim que nosso corpo entende. Nosso sistema nervoso entende assim. Tenta pelo menos 10 minutos. Se você estiver bem, anda mais. Se não tá legal, anda 5, 10 minutos e volta para casa e tá tudo bem. O que você tem que fazer? Criar rotina. Isso é importante. Coloca no seu dia a dia. Eu vou deitar à noite, eu fico pensando, poxa, o que eu tenho para fazer hoje? Tem aquela lista enorme de coisas e o exercício está nela. Você fez? Fiz. Então tá valendo. Não importa se você fez muito, se você fez pouco, você fez. Isso é importante. Essa é a primeira meta que a gente tem que ter. E ela, depois de um período de um mês e pouco, ela passou em retorno comigo, eu fui conversar com ela e falei, e aí, você está fazendo exercício? Você está fazendo lá pelo menos 10, 20 minutos? 10, 20, professor? Não, 40 minutos, 50. Falei, opa, como é que foi esse salto aí? Não, eu coloquei o fone de ouvido lá do jeito que o senhor falou e comecei a Nossa, tá andar. dançando. Pois é, cara, e ela gostava pra caramba de dançar. E daí ela falou assim, eu comecei a andar e o que que eu percebi? Eu comecei a dormir melhor. Eu fiquei menos nervosa, eu passei a atacar menos a comida. A dor que eu tinha nas costas melhorou. Então, cara, que é o que eu falo, isso aí são os efeitos secundários do exercício. Porque, naturalmente, o que acontece? Quando a gente tem dor, o que a gente faz? Fica quieto. Isso é normal. Todo mundo que tem animalzinho de estimação, quando ele se machuca, ele fica quietinho. E a gente também não é diferente. Você tem dor, você tem alguma coisa, você vai se movimentar menos. Quando a gente movimenta menos, inflama mais, dói mais. E cada vez você vai movimentando menos. Quando a gente rompe esse ciclo vicioso, de começar a fazer um pouquinho de movimento, você começa a diminuir os fatores pró-inflamatórios, quer dizer, que estão alimentando aquela inflamação. E você diminui ela. E aí você começa a colher os efeitos secundários da atividade física ou do exercício físico que você vem fazendo. Então, uma coisa vai puxando a outra. E aonde isso é importante para a gente? Porque o grande problema é a gente sair do 0 e ir para o 1. Quer dizer, começar a fazer. Comece a fazer algo que você goste. Inclusive, a recomendação da American Diabetes Association é essa. Procura um exercício, uma atividade física que você goste de fazer. Ah, eu gosto de dançar. Então vá dançar. Não tem problema. Não existe. O melhor exercício é aquele que você gosta de fazer. Às vezes Você aqui em tem que casa fazer. eu desço pra pedalar, a Carol tem o joguinho lá, o Just Dance lá, que é do videogame. Aí ela Sim. coloca aqui no quarto, eu pedalo meia hora e ela fica Isso. dançando E ela meia hora. dança. Não, E quando tudo bem. eu subo aqui morto, a hora que eu olho pra ela, eu falo, não, mas o que você tava fazendo? Ela tá pior que eu. Por quê? Porque a Exato. dança. E aí tem lá a contagem de caloria, o caramba 4, então é um puta de um esporte, meu. Sem E é algo dúvida. que ela faz em casa, aqui na frente do computador, entendeu? Então, né? O mais Legal, cara. importante é o que você falou, é fazer, cara. É fazer. Então, assim, não fica preocupado com, o que eu vou fazer. Claro, de primeiro momento, faz. Depois, por exemplo, vamos colocar nessa situação que você colocou. Eu tô dançando ali na frente do computador, é um joguinho, eu participo, é legal porque eu tô curtindo, mas, pô, tô percebendo que eu tô com um pouco de dor nas costas. Tô percebendo que minha perna, meu joelho tá meio doendo. Então, provavelmente vai ter que fazer um pouco de trabalho de força. Aí você vai mudando os objetivos. E isso é legal, porque se a gente faz a mesma coisa a vida inteira, não dá certo. Cada momento da nossa vida é um momento diferente. Agora é legal ficar dançando. Daqui a pouco talvez não vai ser tão legal. Vai querer fazer outra coisa. Por quê? Porque enjoou. É normal a gente fazer isso. A gente fica fazendo sempre a mesma coisa e enjoa. Então é legal ficar mudando. Aí muda um pouco, daqui a pouco volta de novo a dançar e assim vai. Mas o importante é fazer. Agora, uma coisa que me preocupa bastante, eu acho que nesse processo as pessoas com diabetes, muitas vezes, não conseguem valorizar a atividade física e o exercício pela orientação que elas recebem. Porque elas vão ao médico e falam, você está fazendo atividade física? Eu não tô. Então você precisa começar a fazer. Ótimo. Mas qual o benefício que eu vou colher disso? É tudo muito subjetivo. Não tem nada que você olha ali e fala, nossa, realmente deu resultado. Então é aí que está o pulo do gato. Você tem diabetes, você vai começar a fazer exercício, você vai começar a andar, você vai começar a correr, vai dançar. Não importa o que você vai fazer.
que você faz? Mede a glicemia agora, vai lá e faz. E mede de novo. Cara, isso não tem como você viu, não tem como desver. Não tem como falar, não é Não, verdade. eu que uso sensor é assustador as atividades Pois é, físicas, não. assim. A gente, cara, eu também uso o sensor da bomba, mas é a mesma coisa. Mas a gente conhece isso, a gente sabe. Eu tô falando para aquela pessoa que realmente não Que sabe nunca nada, viu, não, né? não tem Que ideia. acha que, não, que Exato, é frescura. Faz o exato. teste, né? E vê. Exato. E aí, olha, eu vou te contar uma história. Na Associação de Diabetes do ABC, a ADABC, onde eu sou voluntário, há anos atrás, um amigo nosso lá, ele falou para mim, assim, falou, Roberto, eu quero montar um grupo de corrida com pessoas que têm diabetes. E a gente, vamos montar esse grupo? Eu falei, vamos. Você já tentou alguma vez? Ele falou assim, já. Falei, deu certo? Não, não deu. Falei, então vamos fazer o seguinte: vamos fazer um trabalho de atividade física para reunir a família inteira. Então o que a gente fez? Convidou todo mundo a participar 2 vezes por semana em um parque aqui em Santo André, onde as pessoas vinham para participar. Então vinham as pessoas com diabetes e os seus familiares. Então tinha desde criança com 7, 8 anos de idade, até pessoas com 80 anos e assim por diante. E o que a gente fez? A gente orientava todo mundo a caminhar, a, claro, se conhecer, que é uma coisa bastante importante, e eu media a glicemia de todo mundo, Antes e antes de depois. começar a fazer e depois. E aí o que a gente fez? E eu media de todo mundo, quem tinha diabetes tipo 1, tipo 2 e quem não tinha diabetes e estava acompanhando também. Porque, inclusive, eu tenho um slide que eu mostro nas minhas aulas, quando dou aula na pós-graduação, É pra todo mostrando mundo, lá né, velho? para todo mundo. E é aquilo que eu falei do exercício, ele ser hipoglicemiante, porque quem não tem diabetes, você depois de 40 minutos caminhando, por exemplo, o que acontecia? A glicemia da pessoa estava aqui e terminava o exercício como? Assim. Pouquinho. Quem tem diabetes tipo 1 vai bastante, porque tem bastante insulina circulando, tá, esse tipo de coisa. Quem tem diabetes tipo 2, um pouco menos, mas quem não tem diabetes, a tendência natural é diminuir um pouquinho, apesar do corpo manter o equilíbrio. Olha que louco isso. Então, assim, por isso que quando eu falo assim, o exercício ele é fisiologicamente hipoglicemiante. Não adianta falar que não é, cara. Além de eu viver isso, ainda as pessoas. E aí vem a segunda parte da história, que é a parte mais legal. Eu controlava as planilhas com todas as glicemias, né, as médias de glicemias, que eu fazia os cálculos. No primeiro mês, teve lá um padrão de glicemia. No segundo mês, eu percebi que o inicial da glicemia ele aumentou. Eu chamei a pessoa e falei, pessoal, pera um pouquinho, eu não estou entendendo aqui. A gente está fazendo exercício para ajudar a controlar o diabetes. Vocês estão chegando com uma glicemia num mês. No outro mês, essa glicemia aumentou. Onde está o resultado aqui? Isso aqui vai comprometer o resultado. Por que isso aconteceu? O que vocês fizeram diferente? Ah, professor, a gente vê que quando a gente faz exercício... Não. O exercício, a gente sabe que quando faz exercício, diminui a glicemia. Você mostrou isso pra gente. Então, o que a gente faz? De terça e quinta, que é o dia que a gente vem, aqui a gente come o que quer. E depois vem, e com o exercício a gente tira a glicose do sangue. Cara, Não tá errado, né, velho? não tá, mas Não o tá problema errado, é o né? exagero. Pô, meu. Você percebe Sim, o exagero? exatamente. Aí, claro, eu delicadamente, né, com um taco de beisebol, conversei com eles, e aí deu tudo certo. No outro mês, todo mundo com a glicemia baixinha. É tipo mentir pro Mas, médico, né? Tá tudo pois, bem? Tá tudo bem. Aí, mas por que você tá aqui? Não, só rotina. Aí sai de lá e fala, não, que médico ruim, velho. Não vai cuidar da minha doença aqui, meu. Tipo, pô, mas como assim, velho? Né? Muito louco, né, mano? então, cara, eu acho assim, que o que foi muito legal disso é que as pessoas, ali eu aprendi, o grande erro dos profissionais da saúde. Porque o médico fala para a pessoa, vai fazer atividade física, mas esquece de falar, mede sua glicemia antes e depois. Porque é algo que é palpável, ele tá vendo ali no glicosímetro quanto tá. Se ele tá com um sensor, então é só ele acompanhar no sensor, cara, a curva é assim, vai lá para baixo. É o que vai acontecer. Então isso é palpável. Aí a pessoa automaticamente, só pra você ter uma ideia, tem uma aluna minha que ela foi diagnosticada agora, há pouco tempo, fez 1 ano que ela foi diagnosticada. Logo que ela foi diagnosticada com diabetes tipo 1, ela começou a treinar comigo e tal. Eu comecei a aplicar alguns momentos com ela com exercício para evitar que ela ficasse com hiperglicemia. Esses dias ela mandou uma mensagem para mim assim: professor, eu amo o exercício. Eu até mostrei para alguns médicos que eu conheço, falei, cara, vocês falam que o exercício. Até aqui, ó. Eles falaram, cara, como é que você conseguiu isso? Mostrando o resultado para a pessoa. A pessoa precisa entender aquilo. Porque o médico fala e não pede para medir a glicemia, a pessoa não tem ideia de
quanto isso vai ajudar. A pessoa da nutrição também fala bastante da atividade física, da parte relacionada. Ô, amor, valeu, obrigado. Valeu, obrigado. A Estela trouxe um pouquinho de suco, com um pouquinho de glicose aqui. Acho que ela está monitorando alguma coisa que eu perdi aqui. Deixa eu dar uma olhada. O meu sensor, não, o sensor ele tá ainda identificando. Eu coloquei a bomba em outro lugar, ele não fez a leitura direito. Mas vamos lá. Então, assim. Ó, pessoal, é o seguinte: diabetes, essa parte aqui eu nem vou cortar, porque é isso que é ser diabético, velho. Não, é isso. E tá tudo bem, galera, vocês passarem por um momento assim, no meio de uma reunião, no meio de alguma coisa importante, porque a gente é diabético, então, pô, eu poderia ir lá e cortar essa parte aqui e fingir que nada aconteceu. Mas aconteceu e tá tudo bem, ó. A minha agora, pô, 135, tá retinha aqui, ó, tá bonitinha, tô segurando ela. Não vai ter variação aqui, então é isso, e tá tudo bem. Mas olha que interessante, a hora que a gente começou, você falou, tava em torno de 150, não foi que você falou? Isso, já caiu um pouquinho, já voltou pro normal. É o natural, é isso. Exatamente. E eu vou te falar, na época que eu dava aula na graduação, dava aula em sala de aula, na Faculdade de Educação Física, e todos os meus alunos sabiam que eu tinha diabetes, e muitas vezes, durante a aula, eu percebi que eu tava fazendo alguma hipo, dava uma olhada no sensor, ia lá, media a glicemia, comia alguma coisa, e a galera sempre assim, ó, professor, todo mundo com bolachinha, com balinha aqui, ó, nas cadeiras, assim, ó, professor, tá aqui. Então, assim, cara, é isso. Eu acho que o mais importante pra gente, quando tem diabetes, não é esconder que você tem. É simplesmente as pessoas entenderem que você tem. E acabou. Então, eu acho que essa é uma parte interessante, né? Que é realmente o que você falou. Essa é a vida que a gente tem. É assim que é. Um momento tá um pouco mais alto, você vai lá, aplica insulina, faz exercício, daqui a pouco tá um pouquinho mais baixo, consome alguma coisa com carboidrato e assim vai. E assim segue a vida. Então, acho que faz parte. Deixa eu fazer uma pergunta agora pra gente poder finalizar o nosso bate-papo aí de algo que eu fiquei curioso, porque como você falou, pô, você é um cara que olha, é um personal da diabetes, né? Alguém que não é um personal trainer, que nem eu tenho um personal trainer, que é o cara que malha comigo aqui, é o Thales. Ele não é diabético, mas é um cara que trabalha exclusivamente com diabetes. Então, eu recebo toda semana um plano de treino, com meditação, preparação, como que foi a semana. É algo diferente do que só faz isso, sabe? Então, pra mim, funciona muito bem. E, cara, eu vi que você tem o diabetes você no controle. E eu quero saber o que é o diabetes você no controle, até pra quem tá ouvindo a gente. E, pô, legal, que nem eu, Rafael. Mano, ninguém vai me convencer de... Rafael, vai lá, faz uma volta. Ninguém vai me convencer, eu preciso de alguém perto de mim. E eu falei pro Thales, não enche o meu saco, não vai me mandar mensagem todo dia, mas me manda mensagem, cara, fica por perto, porque se você não fizer isso, existe uma chance de daqui, se você demorar um mês pra me mandar mensagem, eu vou falar, eu não fiz, mano. Eu vou inventar as piores desculpas do mundo. Eu vou inventar, desculpa bem convincente até pra mim. Mas o que é, cara, o diabetes você no controle? É algo pra ajudar as pessoas que não querem passar por esse processo sozinho? É isso? Exato. O diabetes você no controle, na verdade, ele é uma espécie de mentoria. Na verdade, assim, eu acompanho a pessoa no tratamento. Na verdade, o diabetes você no controle tem dois momentos. Tem o diabetes você no controle, que é esse momento de educação, que geralmente as pessoas chegam para mim com a glicemia totalmente descompensada, é o que eu falo, né? Os pilares do tratamento de diabetes é como se cada um estivesse dançando num ritmo diferente, não estão se conversando, tá uma coisa muito louca. Então, primeiro eu faço a pessoa entender o medicamento, o tratamento que ela está fazendo, os horários que ela vem comendo, os tipos de alimento que ela está comendo, o impacto que isso vai ter na glicemia. E depois a gente entra com a parte da orientação relacionada. De primeiro momento, sim, eu oriento a atividade física para ele já ir fazendo alguma coisa. E depois a gente entra na segunda parte, que é o diabetes você no controle fitness, que é aonde eu vou fazer algo semelhante ao que o Thales está fazendo aí com você. A pessoa recebe ali uma planilha com treinamento, usa um aplicativo, né, com os exercícios. Aí geralmente tem 2 programas de exercício, um para diminuir rapidamente a glicemia e o outro para diminuir não tão rápido a glicemia. Então, claro que isso aí porque são situações com o mesmo fim, mas assim, eu digo que fazem a mesma coisa. O mesmo programa de exercício, mas feitos de maneira diferente para você conseguir diminuir mais rápido a glicemia em momentos que você está começando já com a glicemia um pouco mais alta,
ou em momentos que está com a glicemia um pouco mais baixa, a gente, através das respostas hormonais do nosso corpo, conseguir fazer com que a glicemia se mantenha muito semelhante, às vezes até suba um pouquinho. Sempre, claro, o objetivo é que você, independente de começar ou não, né, no alvo, acima de 70, abaixo de 180, no final do exercício você esteja no alvo. Essa é a meta, né? Então, e o Diabetes Você no Controle, ele é um programa que ele funciona. De primeiro momento, a gente faz uma primeira reunião, dá uma olhada nos exames, né, como é que está a situação, para a gente fazer os ajustes no tratamento, e semanalmente a pessoa tem contato comigo, né, direto pelo WhatsApp, vai mandando mensagem, a gente vai conversando, vai fazendo os ajustes, porque a nossa vida com diabetes é isso que vocês viram aqui. Você tá fazendo negócio, pô, a glicemia baixou, eu tenho que consumir alguma Vou coisa fazer carboidrato atividade agora. 8 horas, Vai daqui 8 a pouco. horas hipo, ferrou, né, velho? Exato, não tem como. Ou, por exemplo, exato. Ou então, sabe, eu tinha, sei lá, eu fiz lá, eu apliquei a insulina pro horário que tinha refeição, de repente tive uma reunião, aconteceu alguma coisa, sabe? Então, surge uma série de dúvidas, né, da pessoa. Então, eu deixo assim um canal aberto, onde a pessoa que eu tô acompanhando, né, o grupo que eu tô acompanhando, manda mensagem para mim e fala, olha, e agora? O que eu faço? Aconteceu assim, aconteceu assim? Então, eu vou orientando a pessoa no dia a dia, de acordo com os desafios que ela vai ter. E semanalmente a gente faz uma reunião. E nessas reuniões a gente coloca pequenas metas para ir ajustando o tratamento. Né? Porque não adianta, por exemplo, eu estou hiperglicêmico, tá? Mas você está acordando hiperglicêmico ou você está ficando hiperglicêmico só depois você come? São situações diferentes. E é aquela ideia como se fosse um painel com um monte de parafuso, e para cada semana a gente vai apertar um parafuso, a gente vai ajustar uma parte do tratamento. Então, assim, aonde está incomodando mais? Por exemplo, eu tô atendendo uma mãe de um garoto com 13 anos. E quando ela chegou para mim, ela falou assim, eu não aguento mais ficar acordada a madrugada inteira, porque o meu filho está fazendo hipo de madrugada. Então ela recebeu a orientação, quer dizer, qual foi a nossa primeira meta, o nosso primeiro objetivo na primeira semana? Não deixar mais fazer hipoglicemia durante a madrugada. Então, quais as estratégias que a gente vai usar para isso não acontecer? Isso aí a gente já conseguiu. Agora tem outras metas aí para a gente atingir. Então, para cada momento a gente vai apertando um parafuso, vai ajustando o tratamento. Eu sempre falo, né, para as pessoas, a gente tem que enxergar esse momento é uma fase de transição onde você está meio que perdido, meio cachorro em dia de mudança, né? Não sabe para que lado vai. E a gente vai começando a mostrar as direções e você vai ajustando o tratamento. E aí, nesse ajuste do tratamento, a partir do momento que a gente já está conseguindo manter a glicemia no alvo, a maior parte do tempo, ou está com dificuldade, a gente começa a fazer o exercício. Coloca o exercício para ajudar a manter a glicemia no alvo. E aí, como eu falei, aí são 2 programas diferentes de exercício. Então, são fases dentro do acompanhamento. E isso pode ser, por exemplo, para mim que faço isso em casa, ou para uma pessoa que faz isso numa academia. Você consegue fazer o acompanhamento, tanto faz, Sim, né? Exato. Teve uma pessoa que entrou em contato comigo, que ele estava conseguindo fazer o tratamento. Diabetes tipo 1, fez cirurgia bariátrica, olha, interessante tudo isso, né? Hoje em dia, se a gente pensar num tipo 1, fazendo cirurgia bariátrica. Não conheço nenhum não, real, né, meu? Então, para você ver como são as coisas, né? Porque a gente tem o quê? A obesidade, ela é inerente ao diabetes tipo 2. Exato. Para você ver como não é verdade. Depois dos análogos de insulina, cara, não adianta. O que tem de criança acima do peso com diabetes tipo 1 e adultos que estão obesos com diabetes tipo 1, cada vez vai aumentando mais. Sendo diagnosticado como diabetes tipo 2, só com remedinho, aí não controla, não tem jeito, né, meu? Isso aí tem acontecido muito com o LADA, né? Porque o LADA, o tipo de vírus que a gente tem, né, o anti-GAD presente no LADA, ele é bem diferente do antivírus anticélula beta, que é a característica do diabetes tipo 1. Ele destrói rápido as células beta pancreáticas. O tipo LADA, o GAD, ele vai destruindo aos poucos. E como a pessoa geralmente é um pouco mais velha, de primeiro momento tem distúrbio no metabolismo da glicose. Isso é diabetes, é diabetes tipo 2. Minha mãe foi com 31, Exato. Então era diabetes tipo Exato. 2. Ela tomava diabinese, Puran, porque ela tem um problema na tireoide, e acho que tomava glifage, alguma coisa do tipo. Aí foi diminuindo o remédio, insulina, parou com o remédio e insulina. Aí falaram, não, agora você virou uma diabética tipo 1. Aí minha mãe virou. Muito louco, né, velho? Tipo, acontece, né, mano? Então, aí que tá, né? Aí, quando eu falei, mãe, eu acho que você é LADA. Ela falou, o quê? Outro problema? Eu falei, não, mãe, não é, calma, não é outro. É o mesmo, mas agora tá mais assertivo, meu. Pois é, basicamente isso. Então, assim, isso é muito frequente, né, acontecer.
Então, assim, primeiro, isso aí é uma coisa que me preocupa bastante, que é primeiro a pessoa entender, porque inclusive chegou uma tipo 2 para mim, que inclusive ela era aluna de um aluno meu, né? E ele estava acompanhando ela no treino e falou, professor, ela é disciplinada, ela toma medicamento, ela controla a alimentação, mas a glicemia dela está muito Sim, tá louca. zoado. Ele falou, dá para você atender ela? Então, aí, através do diabetes você me controle, eu passei a acompanhá-lo. E aí, fazendo, né, olhando assim o cenário, eu falei para ela, falei, olha, faz o seguinte, passa na sua médica de novo, pede para ela para fazer os exames, né? Porque, claro, eu sou profissional de educação física, eu não vou prescrever exame, mas fazer pedido de exames laboratoriais. Mas eu falei para ela, falei, conversa com sua médica e tal, conversa com ela que você provavelmente o seu tipo de diagnóstico do diabetes, você tem diabetes, mas não é diabetes tipo 2. Então, pede para ela investigar para poder ver. E realmente, quando ela pediu o anti-GAD, estava super alto os anticorpos. Então, quer dizer, o diagnóstico dela não estava correto. Nunca ela ia conseguir ter um bom controle, apesar de fazer exercício, controlar a alimentação e tudo isso. E aí ela entrou na parte da insulinização. Aí nessa época eu ajudei ela com o diabetes funcionando controle, ela entender as insulinas que ela estava usando, os tempos de ação, de que momento que ela tinha que medir a glicemia, quando ela ia comer, esse tipo de coisa. E aí depois de um tempo, meu, aprendeu, porque a ideia do diabetes funcionando controle, na verdade, é você pegar a pessoa que está toda perdida, não sabe para que lado ele vai, ele ter conhecimento suficiente do tipo de tratamento que ele faz e ter autonomia. Ah, E tá no para mim, a controle, gente que sim. tem diabetes, exato, quem tem que ter, saber o que fazer somos nós que convivemos com diabetes. Não é o médico, Apesar de né? muitas Tipo, vezes, exato, as mães, né, os pais ficam muito preocupados, ou que no meu caso, minha esposa, ela fica muito preocupada. Mas, cara, quem tem que se virar é a gente tem que saber o que vai fazer. Nossa, minha glicemia está alta, legal, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar insulina? Eu vou fazer exercício? Eu vou diminuir minha alimentação? Você tem que saber o que você vai fazer naquele momento. O que que é possível? Porque existe é o que eu sempre falo, existe o ideal. O ideal é fazer tal coisa. É fazer exercício. Mas estou no meio de uma reunião, como é que eu vou fazer exercício? O que é possível fazer agora? Vai lá e faz o que é possível, mas faz. Então, eu acho que isso a ideia do diabetes sob controle é essa: é promover conhecimento para que você saiba em cada momento da sua vida que caminho que você vai tomar. O que eu faço agora, nessa situação? E não se desesperar. Como já aconteceu comigo, de pessoas que eu estou acompanhando no Diabetes Sob Controle, tal, de repente me mandam uma mensagem no meio de uma madrugada aí, porque um comeu hiper. pizza, por exemplo, ficou Ou tá com hiperglicêmico e hiper. não sabe o que fazer. É, E o está super desespero. preocupado. Não, Então, foi que nem faz quando eu abri o. parte. Ó, eu vou contar aqui ao vivo. Eu atrasei um pouquinho pra Sim. gravar com o Roberto. Que a hora que eu abri meu escritório, meu cachorro fez um xixi no meio do escritório. Aí ficou eu e a Carol assim, ó, os dois olhando pra cara do outro, não sabia o que fazer. Aí eu falei pra Carol, pega um pano. E o pano tava pendurado aqui no boxe do banheiro. Ela sai correndo pra descer. Eu falei, não, o pano tá aqui, meu. Falei, meu Deus, aquele desespero de joga pano, pega jornal, só pra. Aí vai limpar. E é real, cara. Sem desespero, Não, pois abre cara. mais possibilidades, né? Não tem jeito, meu. Pois é. Robertão, cara, meu, sério, pra mim esse bate-papo, agora você sacou, né? Lembra que eu falei lá no começo, no sinal, pá, é agora que você tá sacando. Pra mim, me deu um insight muito louco de que, apesar de eu estar fazendo um exercício físico, que é algo que eu vou fazer hoje, por exemplo, eu posso transformar isso numa atividade física, né? Porque tá atrelado, prazerosa. Então eu posso colocar uma música, eu posso colocar alguma coisa para me assistir, eu posso ler um livro. É que talvez no exercício físico ali de musculação eu não consiga ler um livro, mas eu posso colocar um podcast para me ouvir. Eu posso fazer tantas coisas que tornem esse momento aproveitável em paralelo também, mas me deu sei lá, uma sensação que, pô, de verdade, eu nunca tinha tido assim de que pode ser uma coisa prazerosa, sabe? Pode ser ali meus 30 ou 40 minutos que vão me trazer endorfina, vão me deixar ali feliz no final da atividade física. Consequentemente, a minha glicemia vai estar melhor. E aí, cara, a gente começa a somar só benefício, né? Não tem nenhum malefício. Então, mano, obrigado, cara. Obrigado por esse papo, porque eu acho que é isso talvez que falta para as pessoas. É um bate-papo com um cara que não é. Eu não trouxe aqui, eu poderia trazer aqui para vocês um professor de educação física. Foi lá, se formou como educação física, tá com seus 22 anos aí, é isso, personal trainer. Não é isso que eu quero trazer para vocês aqui. Eu trouxe um cara
Pô, eu não vou nem falar. Me fala aí que você já estudou aí, que o negócio vai ser longo, meu. Mas, pô, um cara aqui que é professor. Um cara aqui que ensina isso. Não é um cara que aprendeu. É um cara que ensina. Ensina com as variáveis aí que a diabetes podia dar. E outra, é um cara... Diabético há quanto tempo, Roberto? 45 anos. 45 anos, bicho. Tá velho de diabetes, mano. Então, cara, obrigado, Eu velho. tô quase Obrigado idoso de verdade. diabetes. Pô, mano, eu tô com 35 de idade, velho, com 30 de diabetes. Ele já começou falando, ó, respeita, hein, que eu sou mais velho de diabetes que você de idade. Na brincadeira, né? Falei, pô, mano, pior que Maldade. é, né? Isso aí quebra qualquer argumento, né, velho? Não tenho nem o que falar, né, velho? Bora Rafa, aprender. você falou uma coisa que me fez me lembrar do passado. Quando eu estudava, eu estava estudando para a prova. Sabe como eu estudava muitas vezes para a prova? Na bicicleta ergométrica. Pegava meus livros, meus cadernos, ficava lendo enquanto eu ficava pedalando. Então, cara, é assim, o exercício, a atividade física que seja, ela não precisa ser algo que não seja prazeroso pra gente. Muito pelo contrário. Inclusive, você não precisa parar a sua vida para fazer o exercício. Então, a gente pode adaptar. É assim, coloca a sua criatividade em jogo. Põe ela para rodar. Usa a sua criatividade, que, cara, você sempre vai achar uma maneira aí de fazer. E uma outra coisa que você falou também, você falou em endorfinas. Lembra que a gente falou da atividade física, do exercício físico, né? Quanto maior o nível de esforço que a gente faz, né? Quanto maior a intensidade, quando esses hormônios que normalmente vão fazer o nosso corpo se preparar para aquela situação, eles vão saindo de circulação, maior a quantidade de endorfina que você vai liberar. Por Ah, isso que muitas é? vezes as pessoas nem Mano, eu não sabia entendem, disso aquelas não, pessoas que velho. por exemplo, viciadas em academia. Fala, nossa, Viciadas, uma né, pessoa em fala, fazer o muito cara, peso. meu, o É cara tem que ir lá isso? fazer exercício. Esse é um dos motivos. Porque quanto mais esforço você fizer, seja correndo em alta velocidade, remando, fazendo força, né, no trabalho de musculação, não importa o que você faz. Mas você está treinando em alta intensidade, a hora que esses hormônios que te prepararam para isso, que fazem inclusive o nosso fígado mandar mais glicose para o sistema, eles vão saindo de circulação, Endorfina a então quantidade de rolando. endorfinas que vão sendo liberadas elas são muito maiores. Então, quer dizer, é o prazer que vem do esforço que você fez. Então, isso Pô, é legal, galera, viu? ó, por favor, meu. Eu ia publicar esse episódio aqui, mas eu, não, eu vou publicar esse episódio essa semana. Então, ó, hoje é dia 22 de novembro, estamos gravando aqui. Eu vou publicar no dia 23. Vou dar meu Tá bom. pulo aqui porque eu quero que você que tá ouvindo a gente aí, pô, faz um exercício físico. Comenta lá no episódio aqui embaixo. Vai no episódio e comenta. Fiz uma atividade física. Obrigado por me tirar do sofá. Me manda lá um direct, meu, com uma foto fazendo. Vamos combinar pra fazer alguma coisa aqui em São Paulo. Sei lá, meu. Eu acho que eu sou o cara da comunidade, né? Gosto de. Apesar de eu ser o cara quietinho, eu gosto. Eu acho que as pessoas juntas, uma acaba se inspirando no transbordo da inspiração do outro e assim a gente vai. Então, acho que é isso, né? A gente entender que tá aí, ó. Se você tava esperando um sinal do universo, ele acabou de chegar. Acabou de chegar pra te mostrar que e a gente não falou de uma coisa que é bem importante. Como que você vai querer estar quando você chegar nos 80, 90 anos? Pô, tem uma avó da Carol com 92, 93, 90? Fez 90 anos agora, meu. Pô, meu, que isso, mano? A véia dança, toca violão, vai pro baile. Aí esses dias foi buscar uma compra não sei aonde, aí mas a senhora voltou como? Ah, voltei andando. Por que não pegou um Uber? Ah, não, eu volto andando mesmo. Com 90 anos, pô. Pra ir na padaria aqui, às vezes eu vou de carro, meu. Uma preguiça, né? Então é isso, né, cara? É a gente se preocupar também, além de tudo, claro, com a diabetes, como que Sim. a gente vai chegar nos 80, 90 anos? Se a gente vai levantar do sofá sozinho, se a gente vai conseguir pegar uma compra, né? Se a gente vai erguer nosso netinho lá com 90 anos. Exato. Acho que Exato. essa é a recompensa do final da vida, né, E mano? uma coisa assim, né, quando a gente estuda o efeito do exercício com o envelhecimento, o que a gente percebe? Conforme a gente vai envelhecendo, nosso corpo vai mudando e você vai diminuindo as funções do organismo. O exercício, ele normalmente diminui no mesmo período de tempo, né? Por exemplo, você colocou 80 anos. Então, assim, sei lá, a partir dos 50, que quando geralmente esse processo ele acelera um pouco, quando a gente pega, por exemplo, nesses 30 anos, entre 50 e 80 anos, e você compara aquela pessoa que é mais ativa, que faz exercício físico e que fez, né, durante um bom período da sua vida, com aquele que não fez. No mínimo, de uma maneira generalizada, no mínimo
teve redução de 50% menor do que aquele que não fez exercício. Então, assim, o cara ficou debilitadão, ótimo. E o outro ficou 50% melhor, no mínimo. Mínimo. Então, guarda bem isso é importante. Mano. Então, eu acho que... Outra coisa que você falou da pessoa ser ativa, né? Os meus avós, por parte de mãe, né? Eles sempre trabalharam na roça. Então, assim, cara, é serviço pesado. Sim, os dois. Meu avô morreu de alguns dias para ele completar 91 anos. E a minha avó morreu com 100 anos. Então, cara, é assim, não tem o que falar. Deixa que falar, deixa né, não, é real, né, meu? Os antigos viviam de uma forma... O pessoal falava, não, mas antes a expectativa de vida era menor. Fala, pra população em geral. Pra quem morava lá e fazia exercício, sempre foi maior, né, meu? Hoje em dia... enfim, mas, cara, louco, né, meu? É real a atividade. Eu lembro de um professor que eu tive na faculdade que ele falava uma coisa bastante importante em relação à atividade física e exercício. Ele falava assim, o exercício ele não garante que você vai viver mais, mas ele garante que você viverá melhor. Ele sempre falava, cara, pra gente. Você vai viver melhor. Com menos dor, com menos preocupação, com menos... dormindo melhor, e assim vai. Então é isso aí. Essa épica, né, meu? Tem uns professores que ensinam umas coisas pra gente que a gente nunca mais esquece, que a gente fala, caramba, né, mano? E sabe uma coisa que é interessante? Olha que legal, cara. Esse professor, ele me deu aula na graduação. Quando eu fui trabalhar na universidade, trabalhei numa universidade particular, e ele era o coordenador, o diretor de ensino no departamento que eu trabalhava lá, da parte da educação física. Legal. Então, cara, olha que coisa louca, né? Passaram anos e anos e depois fui encontrar ele lá nessa época. Inclusive, ainda ele sempre entrevistava o pessoal, e eu lembro que quando eu entrei, o coordenador, que era amigo meu de sala de aula, né, na faculdade, ele conversou comigo, tudo, ele pegou lá meus documentos, né, apresentou lá para eu poder começar a trabalhar lá. E quando ele apresentou para ele olhou e falou, cara, parece que eu conheço esse cara. E o meu apelido na faculdade era Xuxa. Daí o meu amigo ele falou assim, ô, professor, é o Xuxa. Ah, é o Xuxa? Não, beleza, manda ele vir aí. Então, cara, o mundo é grande, né, mano? O mundo é grande. Pois é, é o que eu falo, cara. Olha, é desse tamanho, claro. Não tem o que a gente falar. Então, é uma coisa que realmente deixa a gente bastante feliz. E, assim, cara, quero agradecer muito pela oportunidade de estar aqui com você. Sabe, é o que você falou, esse bate-papo ele é muito legal, porque a gente legal, sabe... né, mano? Porque é isso, né, velho? Todo mundo aprende, cara. De verdade, porra, é isso. Exato. É o dia a dia de quem convive com diabetes. Não tem jeito. Pô, mano, eu que agradeço, Roberto, de verdade. Não é sempre, né, que a gente, diabético, tem a oportunidade de ter conversas com pessoas que são diabéticas, que trabalham na área, e que promovem algo que está ao alcance de todos. Às vezes eu vejo aqueles caras, eu gosto não, mas de vez em quando assisto aquele programa daqueles caras que são super obesos pra emagrecer, e até aqueles caras que não têm a capacidade de sair da cama, eles ganham uma bicicleta de braço. Então eles ficam meses fazendo exercício sentado com o braço, porque a única forma deles conseguirem levantar é através da atividade física. Mas eles não podem levantar, mas mesmo assim ainda há uma alternativa. Então, se você quer, nada vai te impedir, meu. Nada, de verdade. Eu acho que você se ligar que você é o detentor dos seus sonhos e da sua trajetória aqui na face da Terra, e isso precisa fazer você se movimentar, é necessário. Então, pô, conta com a gente, eu tô à disposição, o Roberto tá à disposição pra gente poder bater um papo. Vai estar nossos contatos aqui no episódio. Vai lá no Instagram, lá, comenta, meu, fala o que você gostou, o que você não gostou. Enfim, manda pra um amigo aí que tá precisando começar a fazer uma atividade física e não fica parado. Faz uma flexão por dia, pô. Se fizer uma flexão por dia, é 360 por ano, é melhor que 0 flexões. Eu tenho certeza que no dia que você descer no chão pra fazer uma, você vai falar, mano, eu já tô aqui mesmo, eu vou fazer mais uma, aí já se transforma em quase 800 por ano, e se você fizer 3, já vira mais de 1000 por ano, e aí, cara, o exponencial disso é muito louco. Então, eu sou um cara que não gosto de praticar atividade física no geral, porque eu não tenho essa cultura, mas mesmo não gostando, eu faço, porque imagina, se eu for fazer só aquilo que eu gosto, eu vou confessar, eu vou viver comendo pudim todo dia. Né? Roberto, obrigado, mano, de verdade, velho, por essa... Eu que agradeço. Eu vou dizer assim, por essa onda de endorfina nesse podcast aqui. E, galera,
Bora se movimentar, né, meu? Acho que a gente só tem a ganhar com isso. Então, mano. muito Rafa, e obrigado, uma velho, coisa por que eu acabei deixando de falar é assim, o exercício ele tem esse efeito pontual, que é você fazer, tirar a glicose do sangue e depois o Não, corpo que tem que repor o pontual. É que uma você gastou. semana com a glicemia boa, velho. Já aconteceu Realmente, de é eu isso conseguir aí. malhar, Claro. de eu conseguir malhar, tipo, só na terça. E aí não consegui, Isso, é isso quarta, quinta mesmo. e sexta. E aí sábado Isso. ou domingo a glicemia começa a voltar a ficar um pouco ruim. Mas durante dois, Exato. três dias a minha glicemia fica boa. É Então isso. prolongado o É, efeito, né? é. Muito louco, Você cara. tem, você dá um estímulo e esse estímulo ele permanece. É Então o é uma corpo coisa que que, funciona mais cara, rápido, é isso? na verdade, os músculos que foram trabalhados, você deixa mais sensível o receptor de insulina. Então, inclusive, mesmo o tipo 2 tem resistência a essa ligação da insulina com o Vai receptor funcionar e melhor. a série de reações bioquímicas que precisa ali para tirar a glicose do sangue, funciona melhor. Com menos insulina, você capta mais glicose do sangue, sinaliza melhor. Essa é a base de todo esse Esse resultado aí. podcast aqui tá alto nível, a gente tá só aprendendo. Bertô, obrigado aí pelo seu tempo de Cara, verdade. E bora, meu, vamos eu se agradeço. movimentar aí, que vocês sabem, né, galera? Diabetes, pra mim é só um detalhe, pra vocês podem ser só um detalhe também. Pô, o Robertão tá quase pra pegar a medalhinha dele já lá e aí, dando risada e mostrando pra gente que dá pra fazer, não tem jeito. Galera, Sem dúvida, cara. É obrigado isso aí aí, por ter nos pessoal. ouvido até o final do episódio. E bora, meu, vamos praticar exercício aí que só isso literalmente só depende da gente. Obrigado, até o próximo episódio. Valeu, galera. Fui!